Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 111. Por que não? Minhas habilidades devem ser úteis para você, certo? Bonnie pareceu confusa e protestou. Não é porque eu como demais, é? Bonnie, Robin olhou para ela calmamente. Você acha que somos piratas? Bonnie congelou por um momento com a pergunta. Você não é? Não somos, respondeu Kunis com um sorriso. Se você está procurando companheiros fortes para navegar como piratas, então temo que não podemos deixá-lo a bordo. Não são piratas, mas vocês são tão fortes. Bonnie olhou fixamente para Ron, Kunis e Robin, sua mente lutando para processar essa revelação. A vida de um viajante é diferente da de um pirata. Não é cheia de grandes batalhas, mas principalmente de momentos calmos e pacíficos. Nós vagaremos pelo Mar do Sul por um bom tempo. Você pode se juntar a nós por um tempo para vivenciar isso. Se você puder se adaptar a esse tipo de vida, então eu lhe darei as boas-vindas a bordo como quinto membro da nossa tripulação. O tom de Ron era firme enquanto ele olhava para Bonnie. Bonnie considerou isso seriamente por um momento antes de acenar para ele. Tudo bem. O quinto membro, mas não somos só três. Kunis perguntou curiosamente. Quem é o quarto? Ron tomou um gole de sua bebida e respondeu. Também temos um vice-capitão, embora ele não esteja conosco no momento. Vice-capitão. Ao ouvir isso pela primeira vez, Robin e Kunis trocaram olhares surpresos e curiosos. Enquanto isso, na ilha de Solo Branco de Baltigo, nos campos de treinamento abertos dentro da cidade. Garra de dragão. As mãos do jovem Sabó, cobertas com aqui de armamento, formaram garras semelhantes às de um dragão enquanto ele agarrava um golpe afiado. A força do golpe o empurrou para trás mais de 10 metros, seus pés deslizando pelo chão. Com um aperto poderoso, ele esmagou a fina, porém resiliente energia da espada. Karatê Homem-Peixe, punho verdadeiro de ladrilho de grama. Com um grito nítido, uma jovem garota saltou no ar. Ela levantou o punho e desferiu um golpe poderoso mirando na figura esbelta no centro do campo de treinamento. Uma onda de choque atravessou o ar, ondulando para fora enquanto atingia a figura. Empunhando uma lâmina, Kuina, seu longo rabo de cavalo azul fluindo atrás dela, nem olhou para o ataque. Ela balançou o vado Ichimonji em sua mão direita em um arco horizontal. A energia da espada crescente se fundiu em um dragão azul que instantaneamente quebrou a onda de choque antes de continuar sua investida em direção a Koala. Koala rapidamente desviou do caminho. Ao mesmo tempo, Sabó deu um passo à frente, sua figura brilhando com uma velocidade incrível enquanto ele se lançava em direção a Kuina. Sua feroz técnica garra de dragão, aprimorada por correntes de ar giratórias e armamento aqui, mirava direto no rosto dela. O olhar calmo e penetrante de Kuina percorreu. Com um leve movimento do corpo, ela elegantemente desviou do ataque feroz. No mesmo instante, ela usou a longa lâmina ainda embainhada na mão esquerda para desferir um golpe para cima, pousando diretamente no queixo de Sabó. O golpe no queixo desorientou Sabó momentaneamente, fazendo-o cambalear e cair para o lado. Sabó. Koala correu imediatamente. Depois de verificar a condição de Sabó, ela estufou as bochechas e olhou feio para Kuina. Kuina, você o nocauteou de novo. Kuina, exalando uma aura ainda mais afiada e pura, calmamente embainhou o vado Ichimonji e olhou para Koala. Na batalha, você não deve mostrar misericórdia, independentemente do seu oponente. Esse é o maior respeito que você pode oferecer a eles. É algo que alguém me disse uma vez. Esse alguém é o cara que você continua mencionando. Aquele chamado Ron? Koala não conseguiu deixar de perguntar. Kuina assentiu. Uma luta impressionante, comentou uma voz, cujo tom era difícil de distinguir entre masculino e feminino. Kuina e Koala viraram a cabeça e viram Ivankov se aproximando de onde ele estava observando a batalha à distância. Sabó ficou ainda mais forte desde a última vez que estive aqui. Ele até dominou o armamento aqui agora. Koala, você vai precisar se esforçar mais para alcançá-lo. Ivankov caminhou até Kuina com um olhar cheio de admiração. Kuina, você já atingiu o nível de um verdadeiro mestre espadachim. Isso é realmente notável. Em seguida, você precisará se concentrar em dominar o Aki. Kuina sentiu levemente em reconhecimento. A propósito, Kuina começou Ivankov. Enquanto eu estava fora, descobri algumas notícias sobre aquele garoto Ron. No momento em que Ivankov mencionou Ron, os olhos normalmente calmos e compostos de Kuina se arregalaram em um instante. Seu rosto se iluminou com uma rara expressão de alegria e excitação, algo que Koala quase nunca tinha visto antes. Ron, onde ele está agora? Kuina perguntou atentamente, fixando seu olhar em Ivankov. Koala também olhou para Ivankov, curioso sobre o garoto que Kuina mencionava com frequência. Que tipo de pessoa era esse Ron que conseguia fazer Kuina se importar tanto com ele? Kuina disse uma vez que nunca havia vencido uma única partida contra Ron. Isso tinha que ser uma piada, certo? Afinal, Kuina era tão forte. De acordo com nossa investigação, Ron deixou os marinheiros há cerca de um ano. Desde então, ele passou pelo Triângulo Floriano e pelo Reino de Alabasta. Tanto Gecko Moria quanto Crocodile, 2 dos 7 Shichibukais, sofreram grandes perdas em suas mãos. Enquanto Ivankov contava a história, seu tom era cheio de choque e espanto indisfarçáveis. É realmente incrível. Aquele garoto que antes parecia ainda mais novo que você, cresceu a tal nível. 2 dos 7 Shichibukais sofreram grandes derrotas em suas mãos. O queixo de Koala caiu, seu rosto cheio de descrença. Então, esse Ron de quem Kuina sempre falava era realmente tão poderoso? Já faz 4 anos. Ron já ficou muito mais forte. Kuina murmurou suavemente para si mesma. Preciso trabalhar ainda mais duro. Ela olhou para Ivankov. Ivankov, você sabe onde ele está agora? Ivankov balançou a cabeça. Alguns dizem que ele foi visto na Grand Line, outros no Mar do Leste. Recentemente, houve rumores sobre ele no Mar do Sul. É difícil precisar sua localização exata, e seus movimentos continuam sendo um mistério. Ao ouvir isso, os lábios de Kuina se curvaram em um leve sorriso, seus olhos brilharam de alegria.
Sempre tão imprevisível. Isso realmente é típico dele. Você está planejando ir procurá-lo? Perguntou Ivankov. Kuina balançou a cabeça. Ainda não. Não é o momento certo. Ivankov, obrigado por me contar tudo isso. Com isso, Kuina expressou sua gratidão e foi embora. Depois que ela foi embora, Koala não conseguiu evitar se virar para Ivankov. Esse Ron é realmente tão forte? Ivankov assentiu seriamente. Ele é incrivelmente forte. Ele conseguiu ferir gravemente Crocodile, o crocodilo da areia. Se fosse para uma luta, eu poderia nem ser capaz de derrotá-lo. Até você, Ivankov. Koala ficou completamente chocado. De acordo com Kuina, Ron era aparentemente 1 ano mais novo que ela. Isso era uma loucura. Aquele cara era algum tipo de monstro? Capítulo 112. Mar do Sul. Após recrutar Gevel e Bonnie, que possuía a habilidade de manipular a idade, tornando as pessoas, incluindo ela mesma, mais velhas ou mais jovens com um toque, Ron e sua equipe passaram cerca de meio mês viajando sem rumo pelo Mar do Sul. Eles exploraram uma ilha após a outra, apreciando as paisagens. A vitalidade de Ron agora se aproximava de espantosos 2.000 pontos. Ao ativar a essência da força nível 2, sua força atingiu um nível realmente assustador. Enzo, que agora pesava 70 quilos, finalmente começou a entender os conceitos básicos do Aqui de armamento. Kunis, por outro lado, aumentou seu alcance de controle sobre ferro para 100 metros, manipulando até 15 lâminas em velocidade supersônica. Neste dia, a tripulação chegou a uma ilha deserta planejando descansar um pouco. Ron, vestindo apenas sunga preta e óculos escuros, estava reclinado tranquilamente em uma cadeira de praia. Enquanto isso, Robin e Kunis, vestidos em trajes de banho, jogavam vôlei de praia, enquanto Enzo brincava alegremente nas águas rasas ao longo da costa. Bonnie, vestida com um maiô vermelho que acentuava sua figura marcante, segurava um cocô em uma mão enquanto se aproximava de Ron. Quer uma bebida? Ela perguntou. Ron estendeu a mão para pegá-lo. Bonnie relutantemente entregou o cocô, claramente hesitante em se separar dele. Qual é o gosto? Ron perguntou casualmente, tomando um gole pelo canudo. Bonnie sentou-se no chão arenoso ao lado dele, olhando para o vasto mar azul. A brisa gentilmente despenteou seu cabelo rosa enquanto ela falava. Para ser honesta, é um pouco chato, e chato. Não é nada comparado à vida emocionante na Grand Line, ela disse, abraçando os joelhos enquanto olhava para o oceano diante dela. Esse tipo de vida pacífica é bom por um tempo, mas se continuar por muito tempo, acho que não conseguiria suportar, ela admitiu, virando-se para Ron com um olhar confuso. Para alguém tão forte quanto você, você nunca sente vontade de desafiar as figuras poderosas do mar? De dominar e se tornar o governante dessas águas? O que há de errado com esse tipo de vida pacífica e livre? Ron disse com um sorriso, apreciando o doce suco de cocô. Tornar-se o governante desses mares só traria problemas sem fim. E para quê? Bem, Bonnie começou, mas antes que pudesse continuar, a expressão de Ron de repente ficou mais séria. Seus olhos se estreitaram sob os óculos escuros enquanto uma aura avassaladora emanava dele. O que é? Tanto Robin quanto Kunis se viraram para ele, suas expressões sérias. Até Enzo pausou sua peça e olhou para trás. Bem quando estávamos falando sobre problemas, parece que eles nos encontraram, Ron disse, sentando-se e olhando para a vasta extensão do oceano diante dele. Um leve sorriso brincou em seus lábios. Bonnie seguiu seu olhar, mas não viu nada. O mar se estendia infinitamente sereno e vazio. Que problema? Não tem nada aí, ela disse, olhando confusa para Ron. Ron lançou-lhe um olhar de soslaio. Você verá em breve. A excitação que você ansiava está a caminho. Não fique tão assustada, ele respondeu, sua voz calma, mas com uma pitada de aviso. Seu olhar se voltou para Robin e Kunis. Vão para o navio imediatamente e preparem-se para zarpar. Percebendo a rara seriedade em seu tom, ambas as mulheres assentiram e correram em direção ao navio sem hesitar. Ron então se virou para Bonnie. Você também, ele disse. Embora confuso, Bonnie seguiu Robin e Kunis em direção à viajante. Enquanto as 3 mulheres Enzo embarcavam no navio e começavam os preparativos, uma onda de geada azul se espalhou rapidamente pelo oceano distante, irradiando-se para fora com uma velocidade surpreendente. Em um instante, as águas ao redor da ilha deserta congelaram. O navio ficou preso no mar congelado, completamente imobilizado. No convés, Kunis, Bonnie e Enzo olhavam com os olhos arregalados, chocados. O quê? O que é isso? O mar está congelado? O olhar de Robin se fixou na extensão gelada diante deles. Seus olhos se arregalaram como se estivesse se lembrando de algo terrível. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Isso, poderia ser. Não entre em pânico, a voz de Ron soou da costa calma e firme. Kunis, ative o modo alternativo do navio que eu te falei antes. Seu tom tranquilizador trouxe uma sensação imediata de calma ao grupo. Entendido, respondeu Kunis, correndo para o convés inferior com Enzo. Apenas Bonnie e Robin permaneceram no convés. Meio minuto depois, a fonte da perturbação finalmente apareceu. Eles estão aqui, disse Ron, seu olhar fixo no mar distante, estreitando os olhos mais uma vez. Robin e Bonnie voltaram os olhos para o horizonte, onde uma figura podia ser vista se aproximando lentamente, andando de bicicleta pelo mar congelado. Essa pessoa é... Bonnie, não familiarizada com a figura, inclinou a cabeça confusa. Ao lado dela, o rosto de Robin empalideceu, e uma gota de suor frio escorreu por sua testa. Sua voz tremeu enquanto ela falava. Esse é o almirante Kuzan, também conhecido como Aokiji dos Fuzileiros Navais. Um almirante dos Fuzileiros Navais? O queixo de Bonnie caiu enquanto ela olhava para o homem se aproximando delas. O quê? Por que um almirante da marinha apareceria aqui? Ela se virou para encarar Robin. Vocês não são piratas, certo? Ele não está aqui para capturar vocês, está? Os lábios de Robin se apertaram em uma linha firme. Suas mãos agarraram o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A única razão possível para a aparição de Aokiji.
Era ela, o infame demônio de Chara, com uma recompensa de 79 milhões de belis. Quando Kuzan finalmente parou sua bicicleta no gelo perto da praia, ele levantou a mão em saudação a Ron. Ei, quanto tempo não nos vemos. Parabéns pela promoção, a almirante Ron respondeu com um sorriso. No ano passado, em um esforço para combater a crescente ameaça de piratas na Grand Line e no Novo Mundo, os fuzileiros navais promoveram Akainu, Kizaru e Kuzan almirantes. Não há muito o que comemorar, disse Kuzan, coçando a cabeça. Mais responsabilidade significam menos liberdade. Garp estava certo, patentes mais altas são um incômodo. Suponho que você esteja aqui como parte da sua filosofia de justiça preguiçosa? Ron provocou. Algo assim, Kuzan respondeu, antes de voltar sua atenção para o convés do navio. Seu olhar pousou em Robin. É você, Nico Robin. O corpo de Robin tremeu sob seu olhar penetrante, e seu aperto aumentou ainda mais. Bonnie olhou para Robin em choque. Ela é Nico Robin? Ei, Kuzan, Ron interrompeu, pisando no gelo em seu calção de banho e pés descalços. Você poderia não aterrorizar minha tripulação? Kuzan voltou seu foco para Ron, estreitando os olhos ligeiramente. Eu li os relatórios sobre o que você andou fazendo no último ano, ele disse. Nada muito alarmante, mas por que Nico Robin está a bordo de seu navio? Não me diga que você não sabe a identidade dela. Ron encontrou seu olhar calmamente. Eu não respondo mais aos fuzileiros navais. Mesmo que você seja um almirante, você não tem o direito de interferir em minhas decisões. Abrigar um criminoso com uma recompensa de 79 milhões de belis é o suficiente para que você seja rotulado de criminoso, disse Kuzan friamente. Ron sorriu. Ah, sim. A mesma justiça que colocou tal recompensa em uma menina de 8 anos, simplesmente por causa de sua existência. É esse o jeito da marinha? A expressão de Kuzan escureceu quando sua aura de almirante surgiu, gelando o ar ao redor deles. Robin é minha companheira de tripulação, Ron declarou, sacando sua lâmina crepitante, ai querido vazio. Se protegê-la faz de mim um criminoso, que assim seja. Quando a espada emergiu completamente, a poderosa aura da espada de Ron subiu em espiral em direção ao céu, colidindo ferozmente com a presença avassaladora de Kuzan. O céu antes limpo escureceu ameaçadoramente quando uma tempestade começou a se formar. Bonnie, observando do convés, começou a suar frio. Esse é um almirante da marinha. E ele está sacando sua espada contra ele? Sua voz tremeu quando ela murmurou. Ele é louco? Não importa o quão forte ele seja, não há como ele ser páreo para um almirante da marinha. Você ficou significativamente mais forte desde que deixou Marineford. Usando seus óculos escuros característicos, Aokiji olhou para Ron, que estava a 100 metros de distância com sua espada na mão. Entre os Shichibukai, talvez apenas os melhores pudessem superá-lo. No entanto, você ainda não é páreo para mim. Se você insistir em proteger Nico Robin, não terei escolha a não ser considerá-lo um inimigo da justiça e eliminá-lo. Ao ouvir isso, as pupilas de Robin se contraíram bruscamente. De repente, um relâmpago dourado cruzou o mar, acompanhado pelo rugido ensurdecedor de um trovão que cortava o ar, atravessando a lacuna de 100 metros em um instante. Um golpe feroz imbuído de relâmpagos dourados irrompeu violentamente. Essa foi a resposta de Ron ao almirante da marinha. Bonnie instintivamente fechou os olhos, temporariamente cega pelo deslumbrante relâmpago dourado. Quando se reabriu, Ron, segurando sua espada com uma mão, já havia aparecido atrás de Aokiji. Entre eles, o mar coberto de gelo se abriu com um estalo agudo e reto. O olhar de Bonnie estava fixo em Aokiji, cujo corpo agora tinha um enorme corte diagonal, como se estivesse partido em dois. No entanto, nenhum sangue jorrou de seu ferimento. Sua expressão permaneceu estranhamente calma. Ron notou uma camada de gelo branco se acumulando em sua espada, Haikiri, e franziu a testa ligeiramente. Atrás dele, o corpo de Aokiji começou a se fragmentar em gelo, sua voz calma quebrando a tensão. Mesmo que você tenha derrotado Crocodile, que também é um usuário de logia, eu não sou o mesmo que ele. Agora mesmo, você não pode me derrotar. À medida que suas palavras sumiam, espinhos de gelo irromperam da superfície congelada, disparando direto na direção de Ron. Ron pisou forte no chão, seu pé envolto em armamento aqui. Os espinhos se quebraram instantaneamente, e o gelo abaixo dele desmoronou em uma cratera enorme. Em resposta, enormes formações de gelo surgiram ao redor dele, transformando-se em enormes e ferozes esferas de gelo que se lançaram contra Ron, irradiando um frio avassalador. O Haikiri de Ron, revestido no tom roxo escuro profundo do Haki do armamento, brilhava ameaçadoramente. Respiração solar variante, respiração da chama, concentração total. Haikiri, agora banhado em chamas vermelhas, golpeou ferozmente em um movimento amplo. Respiração de chamas, quarta forma, redemoinho flamejante. Um enorme vórtice de golpes de fogo irrompeu, espiralando em direção ao céu em uma labareda de fogo semelhante à de um dragão. Ondas de calor escaldante se espalharam, forçando Bonnie e Robin a se protegerem do ar escaldante no convés. Mesmo só o tremor posterior disto, que poder aterrorizante. Bonnie murmurou, tremendo de choque. Ela inicialmente acreditou que o corte que havia cortado um navio pirata antes era o pico da força de Ron. Agora, ela percebeu que estava longe de seu potencial total. Os enigmáticos e incomensuravelmente poderosos Ron e Aokiji, um almirante da marinha que representa o auge da força de combate da marinha. Que tipo de batalha seria essa? Capítulo 113. Sob o vórtice de fogo liberado pelo golpe de Ron, as colossais esferas de gelo que avançavam em sua direção foram instantaneamente obliteradas e vaporizadas. Ondas de calor escaldante se espalharam pelo mar congelado. Num raio de 100 metros, uma camada de gelo evaporou e se transformou em uma névoa branca e densa. Não muito longe, Aokiji, seu corpo meio em um estado gelado e exalando um frio intenso, apareceu e olhou para Ron. Um corte de alta temperatura imbuído de chamas.
Vamos ver quanta força você ainda está escondendo. Ele levantou a mão, e um frio terrível irradiava de sua palma. Bola de gelo. Com um único movimento da palma da mão, 5 enormes pilares de gelo dispararam rapidamente em direção a Ron. A figura de Ron ficou borrada enquanto ele desaparecia de seu lugar, com Raikiri ainda na mão. Os 5 enormes pilares de gelo se chocaram contra o mar coberto de gelo, sacudindo-o violentamente. Fendas enormes se estenderam para fora em todas as direções. Usando Soru, Ron apareceu perto de Aokiji e abaixou sua espada. Um corte cruel, imbuído do tom roxo profundo de Aki, rasgou o corpo formado de gelo de Aokiji. No entanto, não causou danos. Em circunstâncias normais, até mesmo um corpo elementalizado deve ser ferido se for atacado com ataques infundidos com Aki. Aokiji também não deveria ter sido uma exceção. O ataque de Ron com seu Aki deveria tê-lo ferido, mas não o fez. Por meio desse ataque de sondagem, Ron, utilizando tanto o mundo transparente quanto o Aki de observação avançado, descobriu algo peculiar. Usando preventivamente o Aki de observação para detectar o alcance do ataque e manipulando seu corpo elemental para desviar. É isso? Ron perguntou calmamente, seu olhar firme. Aokiji olhou para ele, um tanto surpreso com sua percepção aguçada e senso de combate. Correto. Ele não se preocupou em esconder a verdade. Com ataques de curto alcance, como cortes, posso manipular meu corpo elementalizado para evitar danos, mesmo que seu ataque esteja imbuído de Aki. Seu corpo inteiro estava agora envolto em gelo, vapor frio continuamente saindo dele enquanto ele falava. Névoa branca até escapava de sua boca enquanto ele exalava. A temperatura ao redor caiu ainda mais, ficando mais fria a cada segundo. Manipulação de elementalização, isso deve ser um domínio mais profundo das habilidades da Akuma no Midalogia. Os olhos de Ron se estreitaram ligeiramente. Então, ataques de curto alcance com Aki são ineficazes. Nesse caso, Ron apertou os olhos e pisou pesadamente no chão. A superfície se despedaçou enquanto sua figura disparava em direção a Aokiji como uma bala de canhão. À medida que ele avançava, chamas vermelhas e ardentes, ferozes e semelhantes às de um dragão, começaram a envolver Raikiri e sua espada. Esse golpe teve um ímpeto e domínio que até fez a expressão de Aokiji ficar séria. Aokiji levantou seu braço direito completamente formado de gelo, com vapor branco condensando ao redor dele. Respiração de chamas, quinta forma. Bloco de gelo, bico de fazão. Um enorme pássaro de gelo, irradiando frio intenso e força devastadora, disparou do braço de Aokiji. Saltando no ar, Ron ativou instantaneamente a essência da força, seu corpo emanando um calor vermelho sangue e fumegante. Segurando Raikiri com ambas as mãos, agora totalmente imbuído de armamento Aki, ele balançou a lâmina envolta em chamas em direção ao pássaro de gelo. Tigre de fogo. Um gigantesco corte de chamas se transformou em um tigre feroz e flamejante que avançou em direção ao pássaro de gelo com ferocidade implacável. No momento em que os dois colidiram, o mundo pareceu congelar. Até o ar parecia estar travado no lugar. No instante seguinte, o ar parado explodiu violentamente. Uma onda de choque aterrorizante se espalhou em todas as direções. O mar congelado se despedaçou camada por camada, com enormes rachaduras se espalhando por toda parte. O viajante foi levado pela onda de choque e jogado para trás. Robin rapidamente ativou seus poderes, formando um par de mãos enormes a partir de inúmeros braços para estabilizar o navio. Ela deslizou pelo gelo, mas conseguiu pousar firmemente. Ufa! Depois que o viajante derrapou e parou a mais de 100 metros de distância, Robin soltou um suspiro de alívio. O quê? O que foi isso? A voz de Bonnie tremia de admiração, quase um sussurro, como se estivesse presa em um sonho. Virando a cabeça para olhar, Robin ficou igualmente atordoada. À distância, o mar gelado a 100 metros de distância estava dividido em duas regiões áridas, uma envolta em chamas ardentes, a outra envolta em frio glacial. As duas forças se chocaram violentamente, nenhuma delas cedeu, e a colisão enviou ondas de calor e frio para os arredores com ondas de choque devastadoras. O mar congelado abaixo deles continuou a desmoronar, rachaduras se espalhando incessantemente. Neve caía do céu nublado, apenas para derreter em vapor no ar devido ao calor, subindo em plumas brancas. A cena era avassaladora, fazendo-nos questionar se tamanha destruição poderia realmente ser causada por humanos. Sob o enorme choque de chamas e frio, Ron, empunhando Raikiri, e Aokiji, segurando sua lâmina de gelo, travaram um combate corpo a corpo. Embora a força de Ron fosse ligeiramente superior, seus golpes eram ineficazes contra Aokiji. As chamas envoltas em sua lâmina foram instantaneamente extintas pela aura gelada que emanava de seu oponente. Como resultado, Ron se viu em absoluta desvantagem. Geada começou a subir pelos membros de Ron, desacelerando seus movimentos e reduzindo sua velocidade. Mesmo com sua essência da força no nível 2 que o envolvia em uma névoa carmesim escaldante, o frio avassalador do corpo de Aokiji era implacável. Embora mundo transparente e sua observação aqui tenham dado a Ron alguma vantagem em escapar de ataques, eles não conseguiram lhe permitir lançar contra-ataques eficazes. Ataques físicos diretos, mesmo quando aprimorados com armamento aqui, podiam atingir Aokiji, mas frequentemente perdiam seu impacto enquanto ele manipulava seus poderes logia para evitar dano crítico. Ao mesmo tempo, Ron enfrentava o perigo cada vez maior de ser congelado em um único passo em falso. Técnicas como Soru, Hankyaku ou Geppo eram totalmente inúteis contra um oponente desse calibre. Depois de forçar Ron a recuar com outro ataque gelado, Aokiji, ainda irradiando seu comportamento preguiçoso e indiferente de sempre, comentou casualmente.
Então, esse é o limite da sua força. Uma respiração fria e de gelar os ossos escapou da boca de Aokiji enquanto ele erguia a mão. As chamas que estavam se opondo ferozmente à sua aura gelada foram finalmente extintas. A energia congelante surgiu no céu, formando icebergs colossais que rapidamente convergiram ao redor de Ron. Balançando sua lâmina, Ron desferiu um golpe enorme que destruiu inúmeras camadas de gelo. Mas os cacos congelados pareciam vivos, reformando-se instantaneamente e continuando seu avanço implacável. Sob esse ataque, Ron parecia um pequeno inseto preso em um lago congelado, cercado por todos os lados e sem escapatória. Então você finalmente está falando sério. Esse é o poder de um almirante? Ron murmurou, seu olhar fixo na forma meio gelo de Aokiji à distância. Seu aperto em Haikiri aumentou. Como esperado, ele ainda não conseguiu atingir esse nível. Mas, um brilho vermelho brilhou nos olhos de Ron. Você acha que esse é meu poder total? Com um pisão retumbante, o pé de Ron bateu no chão congelado. O gelo abaixo dele afundou profundamente, quebrando-se em uma teia de rachaduras antes de explodir para cima. Grandes pedaços de gelo foram arremessados no ar, formando uma barreira irregular entre ele e Aokiji. Erguendo sua mão esquerda vazia, Ron alcançou o vazio e puxou Shuzui, a lendária lâmina negra. Aqui de armamento surgiu, cobrindo a espada com uma aura espiral, quase tangível, de energia destrutiva. Essência da força nível .2, ativação completa. Aqui de armamento nível .5, ativação completa. Respiração solar, concentração total. Mundo transparente nível .3 mais aqui de observação nível .4, totalmente liberado. Em um instante, o mundo ao redor de Ron se transformou. Os detalhes finos do ambiente, cada rachadura no gelo, cada mudança na postura de Aokiji, cada vibração no ar, tornaram-se cristalinos. O tempo pareceu desacelerar, e até mesmo o fluxo do sangue de Aokiji e o ritmo de seu batimento cardíaco foram expostos à percepção de Ron. Os olhos de Aokiji se estreitaram ligeiramente por trás de seus óculos escuros característicos enquanto ele observava a aura avassaladora de Ron. Ainda tem força sobrando, hein? Ele murmurou. Esse seu corpo é realmente assustador. Ron estava de pé, Shuzui e Haikiri em mãos, sua figura exalando uma névoa vermelha ardente de vitalidade e poder bruto. Seu cabelo preto fluía selvagemente, e seus olhos brilhavam com um tom carmesim ameaçador. Ele não estava perdendo tempo com palavras. Esse era seu estado máximo, e Ron sabia que só conseguiria mantê-lo por um minuto. Um único e decisivo minuto para resolver esta luta. Vamos acabar com isso rápido. Capítulo 114. Com uma sutil mudança de peso, a figura de Ron desapareceu de onde estava, deixando para trás apenas um leve borrão no campo de batalha congelado. A superfície gelada abaixo dele se estilhaçou violentamente como se não conseguisse suportar sua força explosiva. Os enormes blocos de gelo ao redor, que se aproximavam ameaçadoramente em sua direção, foram instantaneamente cortados em incontáveis fragmentos por cortes invisíveis que ecoaram pelo ar antes de cair pesadamente no chão. Bum! Um estrondo sônico ensurdecedor rasgou a extensão gelada quando Ron avançou. Um traço fugaz de energia carmesim riscou o campo de batalha congelado, sua intensidade fazendo o próprio ar tremer. Os enormes pedaços de gelo que estavam suspensos no ar entre Ron e Aokiji foram bisetados com precisão, desintegrando-se em incontáveis cacos que se espalharam como vidro em uma tempestade. Empunhando ambas as lâminas, suas bordas acesas com energia monstruosa, Ron se aproximou de Aokiji com uma ferocidade que fez a própria paisagem congelada parecer frágil. Suas espadas gêmeas, envoltas em Aki furioso e a aura aterrorizante de um mestre espadachim, colidiram contra a mão gelada do almirante. A colisão foi cataclísmica. O chiado agudo ecoou quando o gelo e a energia se chocaram, a força bruta causando rachaduras que se estilhaçaram no chão congelado. Gavinhas de energia crepitante, como serpentes de relâmpago, deslizaram para fora, cortando e queimando tudo em seu caminho. A superfície do gelo rachou ainda mais sob o choque titânico de energia, colapsando camada por camada sob a tensão. Uma onda de choque violenta irradiou do ponto de colisão, enviando cacos de gelo quebrados voando em todas as direções e provocando um vendaval estrondoso. O viajante, sentado a centenas de metros de distância, gemeu sob a força da onda de choque, deslizando dezenas de metros pela superfície gelada. Quando o choque inicial terminou, os movimentos de Ron se tornaram um borrão de poder bruto e precisão mortal. Ele atacou com uma fúria implacável, seus braços se movendo mais rápido do que o olho podia acompanhar, suas espadas um redemoinho de energia devastadora. Cada golpe carregava uma força monumental, com arcos de energia de espada afiada como navalha cortando o campo de batalha como um julgamento divino. A combinação de sua força física avassaladora, esgrima incomparável e aqui de armamento excepcional fez com que cada golpe fosse capaz de atravessar um navio pirata com facilidade. E agora dezenas não, centenas de tais golpes choveram sobre Aokiji. Diante do ataque implacável, Aokiji, um almirante dos fuzileiros navais e um dos guerreiros mais formidáveis do mar, finalmente mudou para a marcha mais alta. Seus olhos, frios e calculistas sob seus óculos de sol, estreitaram-se ligeiramente. Era do gelo, ele murmurou, levantando a mão direita, agora completamente transformada em gelo cintilante. O próprio ar congelou em resposta. Conforme Aokiji ativava seu Aki, a aura ao redor dele ficava ainda mais opressiva. Sua maestria no Aki de armamento superava a de Ron, dando à energia gelada que ele empunhava uma vantagem letal. O gelo que emanava de sua mão avançava, colidindo contra os golpes de Ron com uma intensidade aterrorizante. O gelo não apenas bloqueou os golpes de Ron, ele os consumiu. A geada parecia viva, se regenerando e crescendo a uma velocidade maior do que Ron conseguia cortá-la.
Cada golpe devastador que quebrava o gelo era imediatamente recebido com uma onda ainda maior de crescimento congelado, sobrepujando o espadachim como uma onda infinita. O ambiente ao redor de Ron se transformou em um labirinto de gelo implacável. De todos os lados, enormes torres geladas brotavam, convergindo para ele como bestas vorazes. O chão, seus arredores, até mesmo o próprio ar pareciam se voltar contra ele. Não importava quantos golpes ele desferisse, a geada voltava mais forte, mais espessa e mais fria. Robin e Bonnie, observando do convés distante do viajante, ficaram paralisados de medo. Pare com isso, pare. Robin sussurrou, sua voz tremendo enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. O gelo subiu em espiral e em instantes envolveu Ron completamente. Uma enorme esfera cristalina de gelo puro se ergueu do campo de batalha, prendendo-o lá dentro. Pare com isso! Robin gritou, agarrando-se à grade do navio enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente. Aokiji exalou suavemente, sua respiração visível como uma pluma de gelo. Lentamente, ele abaixou sua mão. O azul gelado de seu corpo meio transformado começou a desaparecer enquanto ele retornava ao seu comportamento preguiçoso de sempre. A luta acabou, ele declarou friamente, virando-se. O campo de batalha ficou em silêncio, exceto pelo rangido da extensão congelada. Conforme a névoa branca de ar frio se dissipava, ela revelava uma única, imensa e impecável esfera de gelo parada na desolação. Robin caiu de joelhos, seu rosto pálido enquanto suas mãos trêmulas se estendiam em direção ao campo de batalha. Bonnie ficou congelada, seus olhos arregalados fixos na prisão gelada. Uma única palavra escapou de seus lábios, cheia de descrença. Com. Robin ficou congelada, seu rosto desprovido de cor, seus olhos arregalados fixos na enorme esfera de gelo que agora dominava o campo de batalha. Lá dentro, como um inseto frágil preso em âmbar, estava o jovem de cabelos pretos, suas lâminas gêmeas ainda firmemente agarradas em suas mãos. Sua figura selada no gelo. Sua força se esvaiu completamente, deixando-a trêmula e com os joelhos fracos. O mundo ao redor dela pareceu desaparecer em silêncio, quebrado apenas pelas batidas frenéticas de seu próprio coração. Isso não pode ser real. Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Acima, as nuvens começaram a se abrir, permitindo que um único raio de sol atravessasse os céus. Ele iluminou a esfera de gelo, fazendo sua superfície cristalina brilhar com um brilho quase etéreo. Dentro da esfera, a figura de Ron, congelado em combate, tornou-se ainda mais vívida, um monumento trágico ao seu desafio. Aokiji, vestido casualmente em sua camisa sem mangas, tirou os óculos escuros e olhou para o jovem congelado. Sua expressão era calma, mas sua voz carregava uma rara nota de solenidade enquanto ele murmurava para si mesmo. Fazia tempo que eu não levava uma luta tão a sério. Você realmente é cheio de surpresas, viajante. Ron. Seu olhar permaneceu na figura congelada. 15 anos e já capaz disso. Como Garp disse, você é, sem dúvida, um monstro em formação. O almirante soltou um suspiro lento. A névoa gelada o envolvia enquanto seus pensamentos vagavam. Se você tivesse um pouco mais de tempo para crescer, não demoraria muito para que você se tornasse meu igual, me encarando como um oponente em pé de igualdade. Os olhos de Aokiji brilharam com um toque de complexidade, o exterior gelado derreteu momentaneamente enquanto ele olhava para o navio à distância, onde Robin observava em desespero impotente. E ainda assim, para alguém que você conhece há menos de um ano, para Nico Robin, você lutou com tudo que tinha. O rosto normalmente impassível do almirante traiu um raro momento de introspecção, seu olhar escurecendo conforme velhas memórias vinham à tona. Declarar uma menina inocente de 8 anos uma criminosa com uma recompensa de 79 milhões de belis. Isso foi realmente justiça? Desde a morte de seu amigo íntimo Saul, Aokiji começou a questionar a justiça absoluta que os fuzileiros navais defendiam tão fervorosamente. Essa dúvida, enterrada profundamente dentro dele, permaneceu sem resposta até hoje. Mas hoje, essa batalha lhe deu alguma clareza. Seus olhos se voltaram para o navio, onde Robin estava parada, agarrada à grade, seu corpo tremendo de emoção. Nico Robin, ele murmurou suavemente. Você finalmente encontrou um lugar para pertencer, não é? Um sorriso fraco, quase imperceptível surgiu no canto dos seus lábios. Parabéns. Seu olhar voltou-se para o Ron congelado, sua expressão se aguçando. Se for ele pode carregar o peso do seu passado e do seu futuro. Capítulo 115. Assim que Aokiji levantou a mão, preparando-se para dissipar a enorme esfera de gelo, estalar. Um raio repentino de luz dourada brilhou de dentro da estrutura congelada. A superfície lisa e sólida da esfera de gelo começou a se fraturar, uma rachadura tênue aparecendo em seu exterior impecável. Aokiji congelou momentaneamente, estreitando os olhos enquanto ele se concentrava na cena à sua frente. Dentro da enorme prisão de gelo, o jovem de cabelos pretos segurando suas lâminas gêmeas permaneceu imóvel, exceto por seu pé direito, que agora estava faiscando com arcos de relâmpagos dourados. A energia destrutiva que irradiava de seu pé surgiu com um pulso rítmico, batendo contra o gelo com ferocidade implacável. As rachaduras na colossal esfera de gelo se multiplicaram rapidamente, ficando mais amplas e profundas a cada segundo. E então, diante do olhar atônito de Aokiji, bum! A enorme esfera de gelo se estilhaçou em uma explosão deslumbrante de cacos de gelo. Inúmeros fragmentos de gelo, brilhando como pedras preciosas sob a luz do sol, se espalharam no ar. Era como se um ser divino tivesse se libertado de uma crisálida, emergindo novamente. Em meio à chuva cintilante de detritos cristalinos, o jovem de cabelos pretos sorriu confiantemente para Aokiji. Eu sabia que você não tinha nenhuma intenção de matar Ron, disse, sua voz calma, mas cheia de desafio. Você não é um cara tão mau, Kuzan.
Ele esticou os membros, os arcos de relâmpagos dourados tremeluzindo ao redor de seu corpo. Obrigado pela luta. Ela me ajudou a entender completamente minha força. Na próxima vez que nos encontrarmos, eu te pago uma bebida. Com isso, Ron pisou com seu pé coberto de raios na superfície congelada do mar. Em um instante, sua figura desapareceu da vista de Aokiji. Rachadura. O impacto de sua partida enviou uma onda de choque aterrorizante ondulando para baixo. A espessa camada de gelo de 100 metros de profundidade que cobria o mar se abriu, criando um vazio enorme. A água do mar irrompeu violentamente da abertura exposta, disparando alto no ar. Aokiji acenou com a mão casualmente, congelando o geyser de água do mar de volta ao lugar com facilidade praticada. Ele se virou para observar o viajante, os rastros do navio roçando a superfície gelada enquanto ele rapidamente fugia para o horizonte. Um leve sorriso puxou o canto de seus lábios. Como esperado, que cara interessante. Aokiji colocou os óculos escuros de volta, montou na bicicleta e começou a pedalar na direção oposta. Nico Robin está em suas mãos agora, ele murmurou para si mesmo. Vamos ver onde sua determinação vai finalmente levar. A bordo do viajante. Ron estava esparramado no convés, com o peito arfando enquanto ele tentava respirar. Finalmente acabou, ele murmurou, sua voz cansada, mas tingida de alívio. A força de um almirante da marinha não é brincadeira. Robin, com lágrimas ainda escorrendo pelos cantos dos olhos, estava sentada no chão, olhando fixamente para Ron, como se não tivesse processado completamente o que tinha acabado de acontecer. Bonnie, por outro lado, estava olhando para Ron com os olhos arregalados, chocado e descrente. Ele realmente escapou de um almirante da marinha. Suas costas estavam encharcadas de suor frio e, embora ela sentisse um medo persistente, seu coração batia forte com uma excitação desconhecida. Há pouco, ela havia resmungado sobre a monotonia de viajar com Mon e sua tripulação. Agora, eles enfrentaram um almirante da marinha e viveram para contar a história. Isso foi mais do que emocionante. Seu corpo tremia de adrenalina enquanto ela fixava o olhar em Ron, que estava deitado exausto no convés. Uma coisa estava clara para Bonnie. Não importa o que acontecesse, ela ficaria com esse cara. Este navio, o viajante, era agora seu lar. Uma semana depois, no quartel-general da Marinha, Marineford. O que? Você está me dizendo que não os encontrou? O almirante da frota Sengoku bateu as mãos na mesa, sua voz estrondosa enquanto olhava para Aokiji. O almirante, sempre preguiçoso em seu comportamento, coçou a cabeça e deu de ombros. Minhas desculpas. A frustração de Sengoku aumentou, mas antes que ele pudesse explodir ainda mais, Garp, sentado perto dele e comendo um donut, interrompeu. Bem, o Mar do Sul é bem grande, não é? Se aquele pirralho do Ron está correndo por todo lugar, é natural que Kusa não tenha conseguido encontrá-lo. Relaxa, Sengoku. Calha a boca, Garp. Sengoku rugiu, veio saltando na testa enquanto ele lançava um olhar furioso para seu subordinado. Se não fosse por sua sugestão ridícula naquela época, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. Bavarra. E agora é minha culpa de novo, não é? Garp soltou uma gargalhada e sua voz estrondosa ecoou pelo escritório. Sengoku, visivelmente irritado, afundou-se na cadeira com um suspiro pesado. Se você não os encontrou, então eu mandarei outra pessoa. Mandar outra pessoa? Temos alguém de sobra agora, com o caos no Novo Mundo e na Grand Line? Garp interrompeu novamente. Desta vez, Sengoku não se preocupou em discutir, em vez disso, caiu em um silêncio contemplativo. Ele teve que admitir, Garp não estava errado. O Novo Mundo já estava em um estado de convulsão. Barba Branca, Big Mom e Kaido estavam todos competindo pelo trono, seus poderes sacudindo os mares. E para piorar as coisas, os piratas ruivos em rápida ascensão tinham adicionado mais uma força à briga. O Novo Mundo era um campo de batalha de proporções titânicas, onde o caos reinava supremo e as principais forças dos fuzileiros navais já estavam esticadas tentando manter a ordem. Até mesmo a Grand Line estava longe de ser silenciosa. As chamadas supernovas estavam aparecendo uma após a outra, cada uma mais problemática que a anterior. A carranca de Sengoku se aprofundou, o peso de suas responsabilidades pressionando-o como uma nuvem de tempestade. Aokiji, ainda vestido com seu casaco de juches, estava com as mãos preguiçosamente enfiadas nos bolsos. Ele olhou para Sengoku, seu olhar firme. Na verdade, eu tenho uma sugestão. Tanto Sengoku quanto Garp viraram os olhos para ele, e o último até parou seu lanche no meio da mordida. Acho que devemos deixar esse assunto de lado por enquanto. As sobrancelhas de Sengoku franziram ainda mais. Você está sugerindo que ignoremos Nico Robin, a sobrevivente de Chara, com uma recompensa de 79 milhões de belis? O tom de Aokiji estava tão relaxado como sempre, mas havia uma ponta afiada em seu raciocínio. A ameaça dela aos fuzileiros está em sua habilidade de decifrar os ponêglifos. Em termos de força de combate, ela não é uma preocupação significativa. E agora que ela está viajando com On, correndo pelo Ishi Mar do Sul, como exatamente ela deve ler os ponêglifos lá fora? Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas antes de continuar. Honestamente, é melhor assim. Se Nico Robin entrasse na Grand Line ou no Novo Mundo, ela sem dúvida se tornaria um alvo para as principais forças piratas que disputam o domínio. Isso só aumentaria o caos nessas águas, algo de que não precisamos agora. Aokiji olhou significativamente para Sengoku. Além disso, devemos evitar forçar um confronto com On. Se o pressionarmos ao ponto de oposição direta, isso só tornará as coisas mais difíceis para nós no futuro. Sengoku abaixou a cabeça, pensativo. O que Aokiji disse fez sentido. Era muito menos arriscado deixar Nico Robin na companhia de Ron, bem longe das disputas de poder do Novo Mundo. Deixá-la ficar nos relativamente tranquilos 4 mares, sem dúvida, manteria a situação mais administrável. Mas, você pode garantir que eles não entrarão na Grand Line ou no Novo Mundo? Sengoku perguntou com a voz carregada de preocupação. Não há garantias, Aokiji admitiu sem hesitação.
Mas quando isso acontecer, o caos no Novo Mundo pode ter se acalmado um pouco. No mínimo, teríamos a mão de obra para lidar com isso de forma mais eficaz. Sengoku ficou em silêncio novamente, sua mente correndo por incontáveis cenários. Finalmente, ele virou seu olhar para Garp, que estava ocupado mastigando outro donut. Sua expressão era de completa indiferença. Garp, o que você acha? Não sei. Não sei. A paciência de Sengoku estava se esgotando. E não foi você quem me mandou calar a boca agora mesmo? Garp acrescentou casualmente, cutucando o nariz enquanto falava. Uma veia estourou na têmpora de Sengoku. Ele respirou fundo, forçando-se a ficar calmo. Ignorando as palhaçadas de Garp, Sengoku entrelaçou os dedos e apoiou as mãos na mesa, olhando diretamente para Aokiji com uma expressão resoluta. Tudo bem. Por enquanto, prosseguiremos com sua sugestão. Garanta que as notícias sobre o paradeiro de Nico Robin sejam mantidas estritamente confidenciais. Sob nenhuma circunstância elas devem chegar aos ouvidos dessas forças problemáticas no Novo Mundo. Capítulo 116. Mar do Sul. Depois de muita insistência de Bonnie, que expressou um desejo inabalável de se juntar à tripulação e até se ofereceu para assumir todas as tarefas de limpeza a bordo, Ron finalmente cedeu e permitiu que ela subisse a bordo. Assim Gevel e Bonnie, que havia consumido uma Akuma no Mi do tipo Paramecia sem nome, que lhe concedia a habilidade de alterar sua própria idade ou a dos outros pelo toque, tornou-se oficialmente o sexto membro da tripulação do viajante, contando com o Dugong do Kung Fu, Enzo. Depois de passar um ano viajando pelo Mar do Sul, a tripulação partiu para o Mar do Oeste, o berço da máfia. No ano de 1516 do calendário marítimo, Von completou 16 anos. Este ano marcou vários eventos significativos, o mais notável dos quais foi a ascensão meteórica dos piratas ruivos no Novo Mundo. Eles se estabeleceram como a quarta força de nível imperador, juntando-se aos piratas Barba Branca, os piratas Big Mom e os piratas das Feras de Kaido. O Novo Mundo entrou então numa nova era, com o equilíbrio de poder compartilhado entre os quatro imperadores. Os mares pareciam estáveis na superfície, enquanto as forças dos quatro imperadores, dos fuzileiros navais e dos 7 Shichibukais se contrabalançavam. No entanto, sob essa fachada de ordem, inúmeras escaramuças secretas e jogos de poder ainda estavam se desenrolando. Mas nada disso preocupava Ron. No momento, ele estava explorando as ilhas do Mar do Oeste com Robin, Kunis, Enzo e Bonnie, que estavam a bordo há um ano. Juntos, eles embarcaram em uma série de aventuras, navegando pelo submundo obscuro do mundo da máfia. Os piratas e o submundo criminoso do Mar do Oeste, forjados em constantes tiroteios e conflitos, eram notavelmente mais fortes do que seus equivalentes no relativamente pacífico Ishi Mar do Sul. Já se passaram 4 meses desde que a jornada deles pelo Mar do Oeste ocorreu quando a equipe de Ron cruzou o caminho dos piratas Fire Tank. Essa equipe era liderada por Capone Bege, um futuro membro das 11 Supernovas e um usuário de Shiro Shiro no Mi. Na época, ele tinha uma recompensa de 88 milhões de belis. Quando o navio de Ron apareceu na cena, Bege estava no meio de uma violenta batalha da marinha. Seus piratas Fire Tank estavam chovendo fogo de canhão implacável sobre os piratas Machado de Ferro rivais, que conspiraram com uma facção da máfia inimiga para destruí-los. O campo de batalha estava em chamas, com os destroços em chamas de mais de uma dúzia de navios piratas iluminando o mar. Ao avistar o viajante de Ron observando de longe, a arrogância de Bege explodiu. Sem hesitar, ele ordenou que sua tripulação atirasse no navio não identificado. E então, acabou. Não havia necessidade de Ron intervir. Kunis, Robin, Enzo e Bonnie, cujas habilidades tinham crescido significativamente ao longo do último ano de viagem, dizimaram os piratas Fire Tank. A mudança abrupta da vitória para a derrota total deixou Bege completamente perplexo. Enquanto ele se ajoelhava aterrorizado sob o ataque combinado de Kunis e Robin, o outrora orgulhoso chefão da máfia ofereceu freneticamente uma Akuma no Mi e toda sua riqueza em troca de sua vida. Cedendo, Ron aceitou os termos. Bonnie usou seus poderes para reduzir Bege à forma de uma criança, após o que ele escoltou a tripulação para sua fortaleza em uma ilha próxima. Lá, a tripulação de Ron apreendeu toda a fortuna acumulada por Bege, no valor de aproximadamente 500 milhões de belis, junto com a prometida Akuma no Mi. A fruta, uma fruta pássaro comum do tipo Zoan, não era particularmente notável. No entanto, numa reviravolta, Ron decidiu dar a fruta para Su, a raposa das nuvens empoleirada no ombro de Kunis. Ao consumir a fruta Zoan, a transformação de Su foi espantosa. Seu corpo cresceu várias vezes, suas asas brancas como a neve se abriram amplamente, e sua cauda fofa se tornou enorme e luxuosa, capaz de suportar confortavelmente um adulto reclinado. Sua recém-descoberta habilidade de transportar passageiros em voo a tornou uma criatura híbrida extraordinária. Ela não era mais apenas uma raposa das nuvens. Raposa celestial parecia um título muito mais adequado. Kunis, Robin e Bonnie ficaram encantados com a mudança, abraçando Su e enterrando seus rostos em seu pelo macio. Até Enzo ficou encantado, frequentemente se enrolando para dormir em seu rabo de pelúcia. Fiel à sua palavra, Ron poupou a vida de Bege depois de tomar sua riqueza e as frutas. Este encontro, no entanto, espalhou a fama da misteriosa equipe de Ron pelo Mar do Oeste. Histórias começaram a circular, reunindo relatos de viajantes que tinham visto a tripulação no Ishi Mar do Sul. Em pouco tempo, o misterioso e poderoso navio errante, que parecia não ter nenhum propósito específico, foi rapidamente associado aos rumores em torno da embarcação enigmática de que se falava no Mar do Leste e no Mar do Sul. Histórias e lendas deste misterioso navio começaram a se espalhar pelo Mar do Oeste.
O nome do capitão do navio, o viajante Ron, também se tornou uma história bem conhecida nas ilhas do Mar do Oeste. Após saberem sobre a derrota repentina dos outrora prósperos piratas Fire Tank e como seu capitão Badge permaneceu calado sobre o encontro, as principais famílias da máfia e tripulações piratas do Mar do Oeste ficaram cada vez mais cautelosas e reverentes com o misterioso navio. Eles emitiram ordens estritas a seus subordinados: sejam cautelosos e evitem provocar embarcações desconhecidas e solitárias. Como resultado, Ron e sua equipe descobriram que suas viagens subsequentes pelo Mar do Oeste foram excepcionalmente calmas e sem incidentes. Durante os últimos meses daquele ano, Ron e sua equipe chegaram à parte leste do Mar do Oeste, onde ficava a Terra das Flores. Ao pisar na ilha enorme que abrigava a Terra das Flores, os pontos de vitalidade de Ron atingiram oficialmente 3.000. Seu aqui de armamento avançou para o nível 6 e sua esgrima, progredindo do reino do Corte de Ferro para a maestria, o colocou entre os espadachins de elite. Embora ele ainda não pudesse reivindicar o título de grande espadachim, ele estava entre o escalão superior de espadachins habilidosos. Um dia, enquanto Ron guiava Kunis, Robin e os outros por uma extensão gelada, eles avistaram uma figura alta e corpulenta à distância. Essa figura estava batendo repetidamente a cabeça na superfície lisa e esverdeada do gelo. Um grupo de espectadores se reuniu ao redor dele. A terra congelada tremia a cada impacto da cabeça do homem contra o gelo. Curioso, Kunis olhou para a cena e perguntou: por que aquele homem está batendo a cabeça no gelo? Robin reconheceu o grupo e identificou o homem que estava batendo no gelo. Sorrindo, ela explicou: esse é Xinjao, o líder da família Xinjao da Terra das Flores. Ele é o 12º pilar dos Armada Appo, uma figura de proa da organização pirata deles. Em seu auge, ele era um pirata formidável com uma recompensa de 500 milhões de belis. No entanto, ele já se aposentou. F 500 milhões? Aquele velho corcunda com um amassado na cabeça? Bonnie, agora na forma de uma garotinha de cabelos rosa, exclamou em choque. Robin riu baixinho da reação de Bonnie. No passado, sua cabeça não era plana, mas tinha o formato de uma broca afiada. Aquela cabeça pontuda era sua maior arma. Ele podia até usá-la para quebrar a indestrutível Jewel Ice She, que dizem conter uma riqueza inimaginável. Impressionante? Bonnie perguntou, estalando a língua em espanto. Então como a cabeça dele acabou achatada? De acordo com as histórias, ele foi perfurado e achatado pelo vice-almirante Garp, o herói da marinha. Há mais de 20 anos, Robin respondeu com um sorriso. Ah, entendo. Se foi o vice-almirante Garp, isso faz sentido, disse Bonnie com um aceno de cabeça. Garp. Enquanto Xinjao continuava a golpear a Jewel Ice She com seu crânio de ferro, o ancião curvado parou de repente. Sua longa barba branca como a neve balançou enquanto ele virava seu rosto ameaçador e fantasmagórico para Ron e os outros. Robin, Kunis e Bonnie congelaram no lugar. De pé ao lado deles, vestido com um casaco de pele preto e com os ombros cada vez mais largos, Ron sorriu calmamente. A lâmina preta em sua cintura brilhou levemente quando ele comentou. Parece que ele ouviu sua conversa bem claramente. De jeito nenhum. Ele realmente conseguiu nos ouvir de tão longe? Bonnie perguntou, visivelmente assustada. A audição daquele velho é realmente tão aguçada? O chão congelado tremeu novamente. Com uma explosão de velocidade, o corpo enorme de Xinjao avançou em direção a eles como uma bala de canhão. Parece que ele realmente nos ouviu. Kunis disse com um sorriso irônico. Robin observou a figura atacando e assentiu com conhecimento de causa. De fato, é melhor não fofocar sobre os outros pelas costas. A distância de várias centenas de metros foi percorrida em apenas 3 segundos. Com um baque retumbante, a figura imponente de Xinjao pousou pesadamente diante deles. Sua longa barba e cabelo esvoaçavam descontroladamente, e seu olhar intimidador se abateu sobre o grupo. A força absoluta de sua presença era avassaladora. Você mencionou Garp, não mencionou? Fala, qual é a sua relação com Garp? A aura poderosa de Xinjao fez os cabelos de Kunis, Robin e Bonnie voarem para trás em desordem. No entanto, as 3 mulheres permaneceram compostas, suas expressões relaxadas e despreocupadas, não mostrando o menor traço de medo. Parado ali perto, o Kung Fu Dugon, Enzo, parecia ansioso para testar suas habilidades, sua postura transbordando de expectativa. Garp. Bem, eu diria que sou um conhecido dele, Ron respondeu com um sorriso casual. Conhecido de Garp, repetiu Xinjao, seus olhos brilhando com ódio profundo. Se você tiver alguma ligação com Garp, não vou deixar você ir. Sua voz, atada com raiva e vingança, ressoou pela extensão gelada. Ele estendeu sua mão enorme, pretendendo agarrar o jovem vestido de preto e de cabelos pretos diante dele. Ao mesmo tempo, os outros membros dos Armada Appo que acompanharam Xinjao ao continente gelado começaram a se aproximar. Liderando-os estava Sai, o vice-pilar dos Armada Appo, conhecido por sua maestria no punho dos 8 impactos. Sai, carregando uma lâmina nas costas, examinou o jovem vestido de preto e equilibrado. As mulheres impressionantes ao lado dele e o Kung Fu Dugon usando um colete de aço. Suspeita cintilou em seus olhos. Quem são essas pessoas? Antes que ele pudesse mergulhar mais fundo em seus pensamentos, Xinjao, consumido pela raiva, balançou sua enorme mão no ar, com o objetivo de agarrar o jovem com a lâmina negra em sua cintura. Agite! No momento em que a mão de Xinjao estava prestes a se fechar em volta dele, o jovem vestido de preto desapareceu de vista como se tivesse se teletransportado. Os olhos de Sai se estreitaram em choque. Que velocidade espantosa! Para onde ele foi? Seu olhar disparou ao redor, seu aqui de observação se espalhando para localizar o jovem. Ao avistar o jovem vestido de preto reaparecendo abruptamente no ar, Sai gritou com urgência. Pilar, não preciso que você me diga. Xinjao rugiu, girando para lançar um soco poderoso em direção ao céu. No ar, o jovem de cabelos pretos, vestido com seu casaco preto, também desferiu um soco. Um punho desproporcionalmente pequeno colidiu com o enorme punho de Xinjao.
Por um momento, o ar congelou. Então, uma explosão ensurdecedora irrompeu. A onda de choque avançou com uma força incrível, espalhando-se pela paisagem gelada. Sai instintivamente levantou um braço para se proteger, enquanto os membros dos fuzileiros navais Apo atrás dele foram arremessados vários metros para trás pela força do impacto. Capítulo 117. Sob o olhar atônito de Sai, o punho enorme de Shinjao foi forçado para trás pelo soco de Ron. Seu corpo enorme cambaleou com o impacto, recuando 2 passos completos. Como isso é possível? O líder foi realmente empurrado para trás? O líder deve ter sido descuidado. Sim, tem que ser isso. Mas aquele cara, ele parece muito forte. Os membros dos fuzileiros navais Apo sussurravam entre si, sua descrença misturada com crescente inquietação. Shinjao, sentindo o poder aterrorizante contido naquele soco, firmou-se e fixou seu olhar penetrante em Ron, que havia pousado graciosamente na superfície gelada verde esmeralda. A força desse soco parece tanto com aquele maldito Garp. Shinjao murmurou, estreitando os olhos. Garoto, diga seu nome. Ron levantou sua mão direita e cerrou levemente seu punho. Instantaneamente seu haki de armamento endureceu, transformando seu braço inteiro em um profundo tom de obsidiana. Com um sorriso malicioso no canto da boca, ele respondeu a Shinjao. Bata em mim e eu te conto. Interessante. A excitação brilhou no rosto de Shinjao. Ele levantou seu enorme e musculoso braço direito, que imediatamente endureceu com o haki do armamento, e o balançou em direção a Ron com força esmagadora. Ron recebeu o ataque de frente. Seu braço direito, também envolto em haki de armamento endurecido, perfurou o ar, carregando uma onda de pressão ardente enquanto disparava para cima para colidir com o de Shinjao. Quando os 2 punhos escuros, um enorme e outro relativamente pequeno, se chocaram, o mundo pareceu prender a respiração. Estrondo. A atmosfera congelada entre eles se estilhaçou como vidro atingido por um martelo, estilhaçando-se em inúmeras rachaduras branco-prateadas. Quando seus punhos colidiram, o choque despertou o haki do conquistador de Shinjao. No momento em que Ron sentiu seu próprio haki do conquistador, no nível 2, surgiu como um tigre enfurecido que havia sido provocado. As 2 ondas opostas de haki do conquistador colidiram ferozmente. Zumbido. Uma pressão tangível ondulou para fora da colisão, espalhando-se em ondas. Atrás de Sai, os membros dos Armada Appo, incapazes de suportar a força esmagadora, caíram inconscientes um após o outro, seus olhos revirando enquanto eles desabavam em pilhas. Até o próprio Sai vacilou momentaneamente, acordando apenas para sentir suor frio escorrendo pela testa. Essa é a colisão do haki do conquistador? Nesse nível, enquanto o haki do conquistador deles se chocava, raios carmesins riscavam o ar ao redor deles. Ondas de choque visíveis ondulavam para fora do ponto onde seus punhos colidiam, torcendo e enrolando enquanto se espalhavam pela paisagem gelada. Onda após onda de poder opressivo irrompeu, acompanhada de ventos rugindo. Os membros inconscientes dos Armada Appo foram lançados caindo pelo gelo como folhas pegas em uma tempestade. Até o céu acima pareceu responder, escurecido com sinistras rachaduras vermelhas que se espalhavam pelos céus. A ilha congelada sob seus pés tremeu violentamente sob a força de seu haki, e o oceano ao redor se agitou em ondas furiosas. Robin e Kunis não conseguiram esconder seu espanto. Esta foi a primeira vez que testemunharam o choque do haki do conquistador, e sua pura intensidade os deixou profundamente abalados. Bonnie, agora na forma de uma jovem garota de cabelos rosados, encarou Ron parado diante deles. Seu casaco preto ondulava ferozmente nos ventos tempestuosos, de costas para ela e os outros. Comparado à figura enorme e imponente de Shinjao, sua silhueta parecia quase insignificante. No entanto, naquele momento, ele carregava o peso de uma força imparável. Aos olhos de Bonnie, no entanto, aquela figura parecia infinitamente alta. Era como se, enquanto aquela figura estivesse diante dela, ela sentisse uma sensação avassaladora de segurança. A razão pela qual ela insistiu em embarcar no navio em primeiro lugar foi em parte por causa da força incrível de Ron. Mas mais importante, ela testemunhou com seus próprios olhos sua disposição de arriscar sua vida lutando contra um almirante da marinha pelo bem de seus companheiros de tripulação. Foi precisamente essa lealdade inabalável que fez Bonnie resoluta em sua decisão de se juntar à tripulação, não importa o que acontecesse. E ao longo do último ano e meio, ela veio a perceber profundamente o quão correta sua escolha tinha sido. Pensando nisso, Bonnie olhou para as costas de Ron com um sorriso no canto dos lábios. Comparado à batalha com Aokiji há um ano e meio, seu capitão estava muito mais forte. Um mero pirata com uma recompensa de 500 milhões em seu auge? Como alguém assim poderia se opor a ele? Naquele momento, o poder aterrorizante contido no punho enegrecido de Ron irrompeu com força explosiva. Em um instante, ele subjugou completamente o soco de Shinjao. Aos olhos de Sai, que estava praticamente os estourando para fora da cabeça em descrença, a figura maciça de Shinjao foi lançada voando para trás com um único soco. Ele realmente fez o líder voar com um soco. Sai, segurando sua espada firmemente, tremeu enquanto olhava para o garoto calmo e composto. Suor frio escorria por seu rosto. De onde no mundo um monstro como ele veio? O corpo enorme de Shinjao caiu pesadamente na superfície inflexível do leito de gelo. Quando ele abriu os olhos novamente, olhando para Ron, que não havia se movido um único passo, havia agora um traço de choque em seu olhar. Que força aterrorizante! Esse cara poderia ter a linhagem única dos gigantes? Apesar de reconhecer o imenso poder do garoto misterioso à sua frente, Shinjao não tinha intenção de admitir a derrota. Ele pisou forte, impulsionando-se como uma bala de canhão.
Sua figura disparou para frente, fechando a distância em um instante. O topo achatado de sua cabeça, endurecido com a ki de armamento, mirou direto em Ron, e antes mesmo de alcançá-lo, uma onda de choque avassaladora correu em direção a Ron. A Shocking, ataque na cabeça armado. Conforme o ataque se aproximava, Ron não estava pensando em desviar, bloquear ou contra-atacar. Em vez disso, um pensamento peculiar cruzou sua mente. Será que dessa vez o soco dele seria suficiente para fazer a cabeça achatada de Xinjao voltar a ser afiada e pontuda? Provavelmente, certo? Ele só precisava ajustar o ângulo. Enquanto pensava nisso, a cabeça de Xinjao, enegrecida e endurecida pelo aqui do armamento, apareceu bem na sua frente. Ron levantou seu braço direito negro como obsidiana, balançando com o dobro da velocidade do soco anterior. Seu punho colidiu diretamente com a cabeça blindada de Xinjao. Estrondo. Com um estrondo retumbante, um vendaval violento varreu os arredores. Ron liberou todo o poder de seus 3.000 pontos de vitalidade, e o resultado foi imediato. A cabeça achatada de Xinjao começou a se deformar, como se aço derretido estivesse sendo remodelado. De seu estado achatado anterior, ela começou a retornar a um cone afiado e pontudo. Cucu. O quê? Os olhos de Sai quase saltaram das órbitas enquanto ele testemunhava a cena se desenrolando diante dele. Kuniz, Robin e Bonnie ficaram igualmente perplexos. Uma cabeça chata pode realmente ser transformada em uma pontuda? O soco de Ron, ainda mais devastador que o anterior, não apenas remodelou a cabeça de Xinjao em sua forma cônica original, mas também o deixou inconsciente. A força imensa arremessou o corpo de Xinjao para trás, fazendo-o cair pesadamente em um pico gelado à distância. A cabeça cônica recém-restaurada perfurou o pico de gelo duro, enterrando o inconsciente Xinjao diagonalmente na montanha gelada, criando uma visão incrivelmente única e bizarra. Meio-dia depois, neste continente de gelo cristalino e esmeralda, Xinjao, agora com sua cabeça cônica restaurada, ajoelhou-se com Sai e todos os fuzileiros navais Appo diante de Ron e sua tripulação. Essa gentileza, nem 1000 mortes seriam o suficiente para recompensá-la. Deste dia em diante, Lord Ron será para sempre o maior benfeitor da família Xinjao e dos Armada Appo. Se você tiver um comando, eu, Xinjao, obedecerei até a morte sem hesitação. Ajoelhado no chão gelado, Xinjao abaixou a cabeça, sua voz cheia de gratidão. Robin, Kuniz e Bonnie, observando esse lendário pirata com uma recompensa de 500 milhões de belis em seu auge, humildemente oferecer sua lealdade, acompanhado pelo mar de seus subordinados se curvando em uníssono, não puderam deixar de se sentir profundamente abalados. Até a morte sem hesitação. Ao ouvir isso, Ron riu. Ele bateu levemente o pé na superfície gelada abaixo dele, sua clareza lembrando um lago congelado. E se eu dissesse que queria todo o tesouro enterrado sob esse gelo? Xinjao congelou por um momento, um lampejo de conflito e hesitação passando por seus olhos. No entanto, sua expressão rapidamente se tornou resoluta. Ele levantou a cabeça para encontrar o olhar de Ron e disse seriamente, se Lord Ron desejar, eu quebrarei esta cama de gelo parecida com Jade e lhe apresentarei o tesouro que está dentro. Comparado à gentileza transformadora de restaurar sua cabeça cônica, esse tesouro era insignificante. Com esse pensamento, Xinjao imediatamente ativou seu aqui de armamento, endurecendo sua cabeça cônica restaurada. Canalizando uma quantidade imensa de poder para a ponta afiada, ele bateu sua cabeça enegrecida no chão gelado aparentemente indestrutível com um estrondo retumbante. Estrondo. O chão tremeu violentamente. Do ponto de impacto da cabeça de Xinjao, uma série de fraturas se espalharam como uma teia de aranha, até que a superfície gelada se abriu com uma rachadura devastadora. Uma fissura enorme, com centenas de metros de comprimento e dezenas de metros de profundidade, apareceu na espessa camada de gelo. O que estava exposto sob o leito de gelo rachado era um deslumbrante tesouro irradiando um brilho hipnotizante. Uau! Bonnie, ainda em sua pequena forma infantil, instantaneamente teve seus olhos transformados em símbolos de Beli, brilhando intensamente. Até Kuniz e Robin ficaram surpresos, seus rostos demonstrando um espanto indisfarçável. Na verdade, há tantos tesouros enterrados aqui? Quanto dinheiro é isso? Até onde a vista alcançava, num raio de 100 metros, o chão estava coberto por uma camada infinita de ouro, prata e pedras preciosas. De pé sobre o tesouro brilhante, Ron olhou para Xinjao e disse calmamente, não há necessidade de eu levar tudo, mas levarei uma parte antes de deixar esta ilha. Ouvindo isso, Sai e os outros membros dos Armada Appo tinham lágrimas brotando em seus olhos. Eles olharam para Ron com imenso respeito e gratidão. Alguns deles até começaram a chorar abertamente, tomados pela emoção. Lord Ron, um homem verdadeiramente nobre e altruísta. Xinjao, no entanto, parecia perturbado. Como pode ser? Mesmo se eu lhe desse todo o tesouro aqui, não seria o suficiente para retribuir sua gentileza. Como você pode pegar apenas uma parte? Ron apenas sorriu e disse, bem, então tenho mais um favor para lhe pedir. Ele apontou para Enzo, brincando alegremente com uma pilha de moedas de ouro. Esse é meu aprendiz, um Kung Fu Dugon de alabasta. O nome dele é Enzo. Pelos próximos meses, eu gostaria que você ensinasse a ele algumas artes marciais. Xinjao piscou surpreso e se virou para olhar o pequeno Dugon vestindo um colete de aço resistente. Ao ouvir a conversa, Enzo olhou com olhos brilhantes, seu rabinho abanando furiosamente enquanto ele olhava para Xinjao com entusiasmo. É, mestre, esse velho poderoso vai mesmo me ensinar artes marciais? Ao ouvir as palavras de Enzo, Xinjao, Sai e o resto dos fuzileiros navais Appo congelaram. Um Dugongo estava falando? Ron olhou para Enzo e riu. Mostre a ele sua força total com um soco.
Entendido. A expressão de Enzo ficou séria enquanto ele se preparava para atacar. O que aconteceu em seguida quase fez os olhos de Shinjao, Sai e de todos os fuzileiros navais Appo saltarem das órbitas. O Dugon puxou seu punho direito para trás, e uma onda de Aki de armamento irrompeu, cobrindo instantaneamente seu pequeno punho com um brilho preto como ferro. Com uma expressão focada, Enzo desferiu um soco. Estrondo. O ar à sua frente explodiu com um rugido ensurdecedor. Acompanhado por uma onda de choque avassaladora, o soco explodiu para frente, enviando pilhas de moedas de ouro a dezenas de metros de distância. Os membros dos fuzileiros navais Appo atrás de Sai ficaram paralisados, com os olhos arregalados e o queixo quase batendo no chão. Ron virou-se para os estupefatos Shinjao e Sai, sorrindo. O que vocês acham? Recuperando-se do choque, Shinjao rapidamente se endireitou e garantiu a ele. Não há problema algum. Vou lhe ensinar tudo o que sei. Com essa promessa, Ron pegou 40% do tesouro do continente gelado antes de partir com Robin, Conise e Bonnie. Enzo, no entanto, ficou para trás com Shinjao para aprender a técnica corpo de ferro e o punho de 8 impactos. O tempo voou, e em apenas alguns meses, Ron e sua equipe completaram sua exploração das ilhas restantes no Mar do Oeste. Quando retornaram à Terra das Flores, encontraram Enzo, agora bem versado no 8 punhos de impacto, na técnica corpo de ferro e em outras artes marciais, pronto para se juntar a eles. No final de 1516 no calendário marítimo, o viajante deixou o Mar do Oeste. No início de 1517, eles chegaram ao Mar do Norte. Capítulo 118. Ano do calendário marítimo 1517. Mar do Leste, Vila Foocha. Ace se despediu de Luffy, Makino e Dadan. Sozinho, ele zarpou para embarcar em sua aventura. Ilha White Rock Baltigo na Grand Line. Agora com 18 anos, com 2 longas espadas penduradas na cintura esquerda, Kuina se despediu de Dragon, Ivankov e Sabó. Envolta em um manto preto e carregando um fardo nas costas, ela caminhou sozinha para o vasto mundo. Tendo alcançado o reino do espadachim de corte de ferro, Kuina havia dominado tanto o armamento aqui quanto a observação aqui nos últimos 2 anos. Agora, era a hora de ela partir e encontrar aquela pessoa, para cumprir a promessa que eles fizeram durante aquela noite de neve. Mar do Leste, dojo da cidade de Shimotsuki. Zoro, de 16 anos, tinha acabado de atingir um avanço na esgrima. Durante uma partida de sparring com seu mestre Koshiro, ele utilizou seu estilo de 3 espadas e executou com sucesso sua técnica autocriada, Onigiri. Mas Zoro sabia muito bem, isso ainda estava longe de ser suficiente. Para alcançar Kuina, para alcançar aquela pessoa, esse nível de habilidade não era nem de longe suficiente. Ele teve que treinar ainda mais duro para ir além dos seus limites. Mar do Leste. Depois de deixar a vila Kokoyazi, Nami já havia feito seu nome como a ladra de gatos em várias ilhas do Mar do Leste. Sempre que ela ouvia as pessoas falando sobre as histórias lendárias daquele navio sem nome e do viajante Ron, um sorriso brilhante e alegre inevitavelmente aparecia em seu rosto. Alabasta. Por causa das ações de Ron, os planos de Crocodile foram adiados por 1 ano. No entanto, eles ainda foram colocados em movimento. No início do ano de 1517, o incidente da pólvora de dança irrompeu em Alabasta, dando início à rebelião e mergulhando todo o reino no caos sob o controle de seu imperador subterrâneo, Crocodile. A princesa Vivi, de 13 anos, ao saber por seu pai Cobra que tudo isso era uma conspiração de Crocodile, de repente se lembrou daquela noite fatídica 3 anos atrás. Ela se lembrou do garoto misterioso que pegou Poneglyphoneglyphoneg e profetizou a terrível situação que Alabasta agora enfrentava. A lembrança era tão vívida, tão profundamente gravada em sua mente, que cada detalhe da aparência do garoto e suas palavras permaneceram cristalinos, como se estivessem esculpidos em seu coração. Primeiro, não confie no Crocodile. Segundo, se seu reino enfrentar um perigo grave, você pode dizer a Crocodile que a tábua de pedra já foi tomada por mim. Perigo grave. Era isso que ele queria dizer? Vivi não tinha certeza. Terceiro, se você encontrar alguém chamado Luffy, diga a ele que estarei esperando por ele no novo mundo. Luffy? Quem era ele? E quem exatamente era aquele garoto? A princesa Vivi estava no pátio do mausoléu real, o lugar onde ela o conheceu, olhando para a lua brilhante no céu noturno. Seus pensamentos vagavam. Ele poderia salvar este reino? Mar do Norte. Sob o céu noturno repleto de inúmeras estrelas, ondas surgiam suavemente no vasto e infinito mar. Um navio radiante deslizava pelas águas sob o manto da escuridão. No convés, Ron, de 17 anos, agora com 1,95 metros de altura e feições mais nítidas e definidas, como uma escultura finamente cinzelada, estava de pé junto ao corrimão. A brisa do mar soprava em seus cabelos enquanto ele olhava para o céu estrelado, perdido em pensamentos. Sistema, mostre-me minhas estatísticas atuais. É entendido. Anfitrião, Ron. Idade, 17. Vitalidade, 3.167. Mundo transparente, nível 4. Técnica de respiração solar, 100% de maestria. Esgrima, reino de corte de ferro masterizado. Essência da força, nível 3. Movimento final, chute supremo, nível 2. Armas, espada de grande grau, Haikeri. Espada de grande grau, lâmina negra Shuzui. Buff permanente, verdadeira intenção de temperamento, vinculação em andamento. Aqui de armamento, nível 6, segundo estágio. Aqui de observação, nível 5, segundo estágio. Aqui do conquistador, nível 3, primeiro estágio. Soru, nível 10. Gepo, nível 10. Rankiaku, nível 10. Habilidades especiais. Maestria mecânica, maestria de navegação, maestria linguística, artes de cura, artes de purificação. Tesouros especiais. Tesouro do rei, frasco de vinho infinito. Itens especiais. Carta de réplica da Akuma no Mi Feijão Senzu. Ron olhou para o painel de estatísticas à sua frente e soltou um suspiro suave.
Embora sua força tivesse aumentado significativamente nos últimos 2 anos, a taxa e a escala de sua melhora haviam diminuído visivelmente. Mesmo com o suporte da câmara de gravidade, aumentar sua vitalidade apenas por meio de treinamento havia se tornado extremamente difícil. As recompensas por fazer login em ilhas comuns geralmente forneciam apenas um aumento de vitalidade de 10 pontos, com pouco mais a ganhar. Nesse ritmo, atingir um nível forte o suficiente para derrotar Aokiji pode levar mais alguns anos, Ron pensou consigo mesmo enquanto olhava para o céu estrelado. E faltavam apenas 3 anos para a história principal começar. A maioria das ilhas no Mar do Leste, Mar do Sul e Mar do Oeste já tinham sido assinadas. Assim que ele terminasse de assinar nas ilhas do Mar do Norte, seu próximo destino seria a Grand Line e o Novo Mundo. Ilhas conectadas à história original tinham maior probabilidade de conceder recompensas especiais durante os logins, enquanto ilhas comuns geralmente só aumentavam a vitalidade. Essa foi uma conclusão que Ron tirou de sua vasta experiência com logins. Em comparação com os 4 mares, ilhas e locais famosos na Grand Line e no Novo Mundo provavelmente renderiam recompensas maiores, lugares como Amazon Lily, Ilha do Homem-Peixe, Punk Hazard, Dressrosa, Zou e País de Vano. O que você está pensando, capitão? Uma voz familiar interrompeu sua linha de pensamento. A voz de Robin veio da frente dele. Ron virou a cabeça e a viu se aproximando, vestida com shorts jeans brancos e uma camiseta listrada verde e branca. Suas pernas longas se moviam graciosamente enquanto ela andava em sua direção. Comparada a quando se conheceram, a pele cor de trigo de Robin, antes bronzeada, ficou mais clara, fazendo-a parecer ainda mais deslumbrante. Aqui, parado diante dele, Robin entregou a Ron um copo de leite. Ron aceitou. Obrigado. Robin sorriu suavemente, seus olhos se curvando como crescentes. Ela se recostou na murada do navio, tomando seu próprio copo de leite. Sob o céu estrelado, os dois ficaram ombro a ombro, encostados na grade do convés. Já se passaram quase 3 anos, o tempo realmente voa, Robin comentou melancolicamente. Sim, respondeu Ron, tomando um gole de leite. Em Alabasta, prometi a você que viajaríamos e nos aventuraríamos juntos, e buscaríamos a verdade por trás da história. Não esqueci essa promessa. Assim que terminarmos de explorar o Mar do Norte, partiremos oficialmente para encontrar os ponêglifos. Estamos retornando para a Grand Line então? Robin perguntou suavemente. Sim. Os ponêglifos são um tabu do governo mundial. Os marinheiros não ficarão de braços cruzados, disse Robin. Ron assentiu, sua expressão calma, mas determinada. Robin inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu estrelado. Se realmente existem 4 ponêglifos vermelhos que servem como placas de trânsito para Laftel, é bem provável que sejam controlados pelos 4 imperadores ou outras facções poderosas no Novo Mundo. Tentar recuperá-los de tais forças inevitavelmente levará a conflitos com esses poderes poderosos? Só de pensar nisso parece assustador. Ela virou a cabeça para olhar para Ron e sorriu. Às vezes eu me pergunto, e se parássemos de perseguir aquele período em branco da história? E se continuássemos viajando felizes assim até o fim de nossas vidas? Não seria legal também? Ron olhou para ela e estava prestes a responder quando seus olhos de repente se aguçaram. Ele levantou a cabeça e olhou para o céu. No céu noturno acima do mar, uma sombra enorme passou, bloqueando o luar e a luz das estrelas que iluminavam o pequeno navio. O que é aquilo? A voz de Robin tremeu um pouco enquanto ela olhava para o céu em choque. Quando a sombra se moveu, o luar retornou. Robin finalmente conseguiu ver claramente o contorno enorme da sombra, e seu coração se encheu de admiração. Isso é uma ilha? Uma ilha flutuante, suspensa no céu. Uma ilha levitando, Ron murmurou com um brilho nos olhos. A habilidade da fruta flutuante, usada pelo lendário pirata, o Shiki, o leão dourado. Ele se virou para Robin, que ainda estava atordoado com a visão, e disse, vou dar uma olhada. Fique aqui e espere por mim. Ron estava prestes a dar um passo e usar Gepo para perseguir a ilha flutuante quando ele parou de repente, como se estivesse se lembrando de algo. Ele se virou e sorriu para Robin. Sobre o que você disse antes, eu não concordo. Uma vida com arrependimentos não é uma vida completa. Se você tiver a chance, você deveria tentar. O que há para ter medo? É disso que se trata perseguir sonhos e aventuras. Robin olhou para ele momentaneamente atordoada. Ron então pisou forte com o pé, fazendo o navio inteiro tremer e mergulhar consideravelmente. Sua figura disparou para cima como uma bala de canhão, disparando em direção à ilha flutuante que rapidamente recuava. Capítulo 119. Acima da ilha flutuante de Stronghold. O lendário portador da fruta flutuante, o Shiki, o leão dourado, estava em seu kimono dourado. Um volante estava cravado em sua cabeça, e suas pernas foram substituídas pelas famosas espadas Zoto e Kogarashi, com um charuto apertado entre os dentes. Ele estava inspecionando os resultados de experimentos envolvendo bestas selvagens aprimoradas por componentes únicos derivados de plantas. Ao lado dele estava seu assistente Dr. Índigo, vestido com um jaleco branco. Quanto tempo até que essas feras estejam prontas para serem imobilizadas? Perguntou Shiki. Aproximadamente 2 anos, respondeu Índigo. 2 anos, hein? Ótimo. Quando chegar a hora, usarei esse poder para entregar um presente ao governo mundial e aos marinheiros. Guiarralha! O Shiki, o leão dourado, caiu na gargalhada maníaca. O Mar do Leste, esse mar fraco e patético, será o primeiro a encontrar seu fim nas mãos do poderoso leão dourado. De repente, sua risada arrogante parou abruptamente quando ele virou a cabeça bruscamente em uma direção específica. O Dr. Índigo, intrigado, perguntou. O que é isso? Parece que temos um convidado. Uma aura poderosa irradiava de Shiki, digna de uma verdadeira lenda. Um convidado? Índigo inclinou a cabeça, confuso. Eles estavam no céu. Quem poderia aparecer aqui? Você fica aqui. Eu vou dar uma olhada. Shiki flutuou para fora do laboratório e para o ar livre.
Sob o céu noturno, seu olhar afiado rapidamente avistou uma figura a vários quilômetros de distância, parada calmamente no chão da ilha flutuante. Era um jovem vestido de preto, com uma longa lâmina preta ao seu lado. Os olhos dele se encontraram à distância. Ron sorriu fracamente para Shiki. Então, com um movimento rápido, ele desembainhou a lâmina negra em sua cintura e a balançou em direção ao pirata. Um corte negro como azeviche, com mais de 100 metros de comprimento e dotado do poder de cortar montanhas, disparou pelo ar em direção a Shiki. Interessante. Já fazia muito tempo desde que Shiki encontrou um desafiante digno. A excitação brilhou em seus olhos quando ele levantou uma de suas pernas espada, Oto, para interceptar o golpe. Os dois golpes colidiram violentamente, e o chão abaixo deles foi destruído pela força das auras das espadas, criando uma rede de rachaduras profundas. Após vários segundos de impasse, o golpe negro de Ron foi cortado em dois. O contra-ataque de Shiki continuou seu ímpeto para frente, avançando em direção a Ron e nivelando o chão em seu caminho. Diante do devastador golpe voador de Shiki, capaz de atravessar quilômetros de oceano, os olhos de Ron brilharam de alegria. Ele não fez nenhum movimento para se esquivar. Em vez disso, ele balançou a lâmina negra Shuzui direto no ataque que se aproximava. Dança do Redemoinho. Com um súbito ruído, uma aura de espada negra e carmesim irrompeu ao redor de Ron, expandindo-se para fora em um círculo e colidindo com o ataque de Shiki. As duas forças se chocaram ferozmente, esfregando-se uma contra a outra antes de se dissiparem no nada. O resultado deixou uma cratera com dezenas de metros de profundidade no chão à frente de Ron, com enormes rachaduras irradiando para fora. Shiki pousou graciosamente no topo de uma colina a 1000 metros de distância, cruzando os braços sobre o peito. Seu kimono dourado tremulou na brisa noturna enquanto ele olhava para Ron na planície abaixo com um sorriso. Pensar que você poderia bloquear meu golpe. Impressionante. Você ousa sacar sua lâmina contra mim. Você ao menos sabe quem eu sou? O lendário pirata voador, o Shiki, o leão dourado. Ron segurou Shuzui casualmente em uma mão, olhando para Shiki com um sorriso calmo. E daí? Guiarralha. Shiki caiu na gargalhada. Você tem coragem, pirralho. Eu admito. É mesmo? Não acho que estou sendo arrogante, Ron respondeu com um sorriso malicioso. Você está desaparecido dos mares há mais de 20 anos. Você realmente ainda tem a força que já teve no seu auge? A expressão de Shiki escureceu um pouco, e seus olhos se estreitaram. Você é bem-vindo para descobrir por si mesmo. Eu pretendo, disse Ron com um sorriso. O chão abaixo dele desabou com um estrondo estrondoso enquanto sua figura desaparecia em um instante. A onda de choque de seu salto lançou destroços voando em todas as direções. Ron apareceu diretamente na frente de Shiki, balançando sua lâmina no pescoço do pirata com a velocidade da luz. Shiki, ainda com os braços cruzados, levantou a perna esquerda em resposta. A lâmina Kogarashi, servindo como sua perna, colidiu ferozmente com a espada negra de Ron, Shuzui. O som de aço encontrando o aço ecoou pelo céu noturno enquanto os dois combatentes se enfrentavam. Suas auras de espada colidindo em uma brilhante demonstração de poder e habilidade. À medida que as energias da espada e as intenções de seus golpes se chocavam e se entrelaçavam, ondas afiadas de energia da espada espiralavam para fora, rasgando o ar com uma nitidez assustadora. A colisão do Aki do Conquistador criou relâmpagos dourados e carmesins que crepitavam e iluminavam os arredores. Anéis de pressão ondulavam para fora, espalhando uma sensação sufocante de dominância e uma aura avassaladora. Todos na ilha flutuante, dos pesquisadores às bestas mutantes, desabaram sob o imenso peso do confronto. A própria ilha flutuante tremeu violentamente, com rachaduras se formando em sua superfície. Mordendo seu charuto, a expressão de Shiki, o leão dourado, ficou séria ao sentir o Aki do Conquistador irradiando de Ron. Seus olhos se aguçaram ao fixar seu olhar no jovem espadachim de cabelos pretos à sua frente. Bem, quem imaginaria que você possuiria o Aki do Conquistador, garoto? Diga seu nome. Não importa se você sabe meu nome, Ron disse com um leve sorriso. Empunhando a lâmina negra, ele encontrou a perna protética de madeira de Shiki, reforçada com a famosa espada Kiku de frente. Ondas de choque romperam da colisão enquanto o longo cabelo preto de Ron balançava no vento caótico. Mas eu posso te dizer uma coisa, você vai morrer aqui. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Ron. O poder da fruta flutuante? Vou tomá-la para mim. Abril de 1517 do calendário marítimo. Quartel-General da Marinha, Marineford. Retornando de uma missão no Mar do Oeste, o vice-almirante Gion ouviu que Ina, que havia sido enviada ao Mar do Sul para caçar piratas, havia retornado. Aproveitando o tempo de inatividade simultâneo, os dois decidiram passar o intervalo juntos no arquipélago de Sabald, conhecido por sua movimentada indústria de entretenimento e lazer. Em um café aconchegante com vista, as duas mulheres, vestidas em trajes casuais, sentaram-se perto da janela. Depois de discutir o trabalho, a conversa mudou para tópicos mais leves. Tópicos como, durante sua viagem ao Mar do Leste, Ina ridicularizou Sommer completamente por causa de um incidente ocorrido anos atrás. Já se passaram 3 anos. Apoiando o queixo delicado na mão, Gion olhou pela janela e murmurou baixinho. Ina, com seus longos cabelos rosa caídos sobre os ombros e óculos escuros na testa, tomou um gole de café. Voltando sua atenção para Ina, Gion sorriu e disse, durante minha viagem ao Mar do Oeste, ouvi algumas coisas sobre ele. Quer ouvir? Ouvi falar bastante dele no Mar do Leste também. Ina mexeu seu café distraidamente. Esse cara realmente está cumprindo sua palavra, viajando pelo mundo naquele navio dele, não é? Haha, isso não é uma coisa boa? Pelo menos não teremos que enfrentá-lo no campo de batalha. O sorriso sedutor de Gion, acentuado por sua pinta em formato de lágrima, carregava um charme hipnotizante ao qual era difícil resistir. Ina apoiou o queixo em uma mão, mexendo o café com a outra. Por quanto tempo ele planeja ficar nos 4 mares? Ele nunca virá para a Grand Line? Quem sabe?
Se for esse o caso, teremos ainda menos chances de vê-lo. O tom de Gion continha um toque de arrependimento. Os olhos de Ina se estreitaram em aborrecimento. Aquele cara está viajando pelos mares com seu navio cheio de beldades, vivendo uma vida despreocupada. Ele se esqueceu completamente de nós, suas queridas irmãs. Na próxima vez que eu ouvir, Ina vai lhe dar uma lição. Gion riu baixinho, tomando seu café. 3 anos atrás, você era quase páreo para ele. O que te faz pensar que você vai se sair melhor agora? Ina fez beicinho, prestes a retrucar, quando a expressão de Gion mudou, uma mistura de emoção brilhou em seus olhos. Sua força cresceu significativamente. Você já ouviu falar de Xinjiao, não é? O 12º líder dos fuzileiros navais Apo, parte do grupo violento da família Xinjiao? Ina assentiu. Aquele cuja cabeça em forma de broca foi achatada pelo vice-almirante Garp? É isso mesmo, disse Gion, sua expressão pensativa. Não tenho certeza do que aconteceu exatamente, mas Xinjiao tem Ron em altíssima consideração. No Mar do Oeste, na Terra das Flores, ele nem tolera que falem mal dele. A jornada do viajante pelo Mar do Oeste agitou ondas tão significativas quanto aquelas no Mar do Sul. A reverência demonstrada pelos Armada Appo e Xinjiao para com Ron, o capitão do navio, deixou o Mar do Oeste profundamente abalado. O Xinjiao com a cabeça de perfuração, reverenciando, o rosto de Ina estava cheio de descrença com as palavras de Gion. Quando ele saiu, sua força era quase a mesma que a minha. E em apenas 3 anos, ele se tornou muito mais forte? Ina exclamou, atônita. Gion não conseguiu deixar de rir. Quando ele chegou em Marineford, ele derrotou Somer. Ele tinha apenas 11 anos na época. Quando ele lutou com você, ele já tinha 14. Você acha que 3 anos em Marineford não teriam aprimorado ainda mais suas habilidades? Ina congelou, sua expressão ficou vazia por um momento. Você está dizendo que quando ele lutou comigo, ele nem estava dando tudo de si? Gion sorriu e assentiu. Aquele cara até escondeu sua verdadeira força de Ina. Ina está furiosa. Irritada, Ina bebeu o resto do café de um só gole. Ha ha ha. Ao ver a reação dela, o sorriso de Gion se aprofundou. Ina resmungou. Então, quando aquele cara deixou Marineford, quão forte ele era? Colocando sua xícara de café na mesa, a expressão de Gion ficou séria. Cerca de 1 mês antes de ele deixar Marineford, eu tive um duelo de esgrima com ele. Foi através desse duelo que eu vim a entender suas verdadeiras capacidades? A verdadeira força de Ron. O olhar de Ina se fixou em Gion, sua curiosidade praticamente explodindo. Gion abaixou o olhar, seus dedos finos gentilmente traçando a borda de sua xícara de café enquanto ela se lembrava daquela batalha. Sua expressão carregava uma mistura de nostalgia e admiração enquanto ela falava suavemente. Naquela época sua força já era comparável à de um contra-almirante do quartel-general da Marinha. O queixo de Ina caiu. Gion apoiou o queixo na mão, olhando pela janela com um sorriso fraco. Memórias do duelo de espadas se repetiam em sua mente, e um rubor fugaz enfeitou suas bochechas enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso irônico. Aquele primeiro beijo acidental que eles compartilharam durante o duelo. Foi realmente um acidente? Ou foi proposital? Não, deve ter sido um acidente. Afinal, sua mente estava totalmente focada no treinamento, não é? Gion riu baixinho com o pensamento, seu olhar penetrante se voltando para Ina. Se apaixonar por alguém como ele, deve ser exaustivo, certo? Crepúsculo. Enquanto a dupla passeava por uma rua movimentada no arquipélago de Sabaldi, os tons dourados do sol poente iluminavam seu caminho. De repente, o céu acima deles se encheu de um enxame de Newscoal. Batendo suas asas furiosamente, os pássaros espalharam jornais pela cidade. Gion estendeu a mão graciosamente e pegou uma no ar. Seus olhos percorreram a primeira página, mas no momento em que registrou seu conteúdo, suas pupilas se contraíram bruscamente. A compostura serena que sempre adornava seu rosto se despedaçou, substituída por pura descrença. Isso é. O que houve? Alguma novidade importante? Ina se inclinou curiosamente. Gion não respondeu imediatamente. Ela simplesmente entregou o papel para Ina. No momento em que o olhar de Ina pousou na manchete, seu coração pulou uma batida, e suas mãos tremeram involuntariamente. A batalha irrompe no Mar do Norte. É o retorno do lendário pirata voador Shiki, o Leão Dourado. Últimas notícias. Após um duelo de 7 dias no Mar do Norte, o viajante Ron derrota e mata o Shiki, o Leão Dourado. É Shiki, o Leão Dourado, confirmado morto. Ina se virou para Gion, sua expressão espelhando o choque e a descrença nos olhos do outro. Por um breve momento, nenhum dos dois falou, mas o silêncio compartilhado deles transmitiu a magnitude esmagadora dessa revelação. Do outro lado do oceano, essa notícia bombástica gerou uma onda de comentários. O nome Viajante Ron, que já havia começado a ecoar pelos 4 mares, agora surgiu como uma onda gigante, varrendo a Grand Line e até mesmo o Novo Mundo. O anúncio chegou aos ouvidos das figuras mais poderosas e forças lendárias, abalando-as até o âmago. Capítulo 120. No convés do enorme Moby Dick Edward Nelgat, o homem conhecido como o mais forte do mundo, fez uma pausa no meio da bebida ao ouvir a notícia. Shiki, o Leão Dourado, morto no Mar do Norte? Quem fez isso? Parece que era alguém chamado Ron, respondeu Vista, seus olhos examinando o artigo em sua mão. Com? Esse é um nome que eu nunca ouvi antes. Barba Branca tomou um gole profundo de seu copo gigante de saquê. Mais uma dessas supernovas emergentes surgindo recentemente, hein? Não, pai, disse Marco, o Fênix, ajustando os óculos enquanto lia o mesmo papel, ele não é um pirata. Não é um pirata? Os olhos de Barba Branca estreitaram-se ligeiramente. Então o que ele é? Um fuzileiro naval? Marco balançou a cabeça. Parece que ele também não está com os fuzileiros navais. O Novo Mundo, Totuland. Mamamamá.
Aquele velho leão dourado deve ter perdido a coragem se algum punk sem nome conseguiu matá-lo. Big Mom gargalhou enquanto enfiava outro pedaço de bolo na boca. Após engolir, ela refletiu, o Shiki, o leão dourado desapareceu dos mares após cortar suas próprias pernas para escapar de Impel Down há mais de 20 anos. Sua força deve ter desaparecido com o tempo. Ainda assim, para esse sujeito Ron, derrotá-lo e matá-lo. Ele não é alguém a ser subestimado. Parado ali perto, Katakuri, seu filho mais velho, cruzou os braços. Você está certo, ele disse solenemente. Cracker, outro comandante doce, assentiu em concordância. Quem imaginaria que alguém tão forte poderia vir de um dos 4 mares? Mãe, acrescentou Cracker, se pudéssemos recrutar alguém como ele para Totoland, nossas forças ganhariam um reforço significativo. Katakuri, no entanto, balançou a cabeça. Ele não é um pirata, nem perto disso. Para alguém com sua força permanecer nos 4 mares, duvido que ele concordaria em se juntar a nós. Mamamá, por que pensar tão à frente? Vamos esperar até que ele entre na Grand Line antes de fazer qualquer plano. Falando nisso, onde está meu bolo de pinha? O novo mundo, os piratas ruivos. Então, Shiki foi morto, hein? Essa é uma grande conquista. Shanks sorriu enquanto olhava para o jornal em sua mão. Parece que há jogadores cada vez mais poderosos surgindo nesses mares ultimamente. Capitão, disse Ben Beckman, dando uma tragada em seu charuto, você se lembra daquele jovem recruta que os fuzileiros navais alistaram especialmente há 5 ou 6 anos? Shanks parou para pensar, então balançou a cabeça. Não é realmente algo que me diga a respeito. Rose, rasgando uma baqueta, entrou na conversa. Você quer dizer aquele recruta da marinha de 11 anos? O nome dele era. Qual era mesmo? Ron, respondeu Beckman, exalando uma nuvem de fumaça. Ah, certo. Esse era o nome dele, disse Rose. Então ele congelou, seus olhos se arregalando. Shanks e o resto da equipe voltaram os olhos para Beckman, com interesse despertado. Espere. Você não está dizendo que esse Ron viajante é... Ben Beckman, de cabelos prateados, assentiu. Provavelmente a mesma pessoa. Eu tenho seguido os movimentos dele. 3 anos atrás, aquele recruta da marinha deixou a marinha. Desde então, os Shichibukais e Moria e Crocodile, ambos sofreram derrotas significativas nas mãos de uma figura misteriosa que se autodenominava Viajante Ron. Beckman soprou outro anel de fumaça. Eu acredito que é ele. Pelos meus cálculos, ele deveria ter uns 17 anos agora. 17. Um garoto de 17 anos com força para matar o Shiki, o leão dourado. Eu gostaria de conhecê-lo algum dia, disse Shanks com um lampejo de excitação iluminando seu olhar. O novo mundo, país de Wano, os piratas das bestas. Shiki, aquele velho tolo, já é tão fraco assim? Kaido rugiu de tanto rir, sua enorme cabaça chapinhando de saque enquanto ele bebia profundamente. Desapareceu por décadas, só para aparecer só para morrer nas mãos de um novato. Que piada! Batendo a cabaça no chão, a risada de Kaido ecoou pela sala. Ele deveria ter se juntado à minha equipe naquela época. Pelo menos ele não teria ido embora assim. O nome permaneceu em sua mente enquanto ele servia outra bebida. Parece que já ouvi esse nome em algum lugar antes. Aquela velha relíquia deveria ter sido consignada às cinzas da história há muito tempo. Que viajante Ron! Que figura misteriosa que vagueia entre a justiça e o mal nos 4 mares. Jack zombou. Ele provavelmente é apenas um covarde com muito medo de pisar no novo mundo. Matar alguém como Shiki, o leão dourado? Quem sabe que truques dissimulados ele usou? Se ele ousar vir aqui, eu vou esmagá-lo em pó. O excesso de confiança e a impetuosidade de Jack estavam mais desenfreados do que nunca. Dressrosa. No trono grandioso, vestido com um casaco de penas rosa e usando óculos escuros ousados, Don Quixote do Flamingo descansava preguiçosamente, uma perna cruzada sobre a outra, olhando para o jornal em sua mão. Então, até o Shiki, o leão dourado está morto? Aquele pirralho. Ele já cresceu até esse nível, hein? Imagens de anos atrás surgiram em sua mente. Um jovem garoto de cabelos pretos a bordo de um navio de guerra da marinha, com seus olhos afiados e focados gravados para sempre na memória de Doflamingo. Um sorriso maníaco apareceu em seu rosto enquanto sua risada enlouquecida, sua marca registrada, enchia a sala do trono. Haha. Esse seu olhar, foi uma promessa de vir me buscar algum dia? Pode vir, garoto. Sua risada ecoou descontroladamente, cheia de uma sensação distorcida de antecipação. Nas profundezas das sombras da sala do trono, figuras silenciosas permaneciam imóveis, envoltas em segredo. Arquipélago de Sabaldi. Dentro do bar de extorsão da Shaq, a notícia gerou uma conversa tranquila. Então, depois de 7 dias de batalha, ele conseguiu matar o Shiki, o leão dourado. Eu tinha a sensação de que ele faria sucesso em breve, mas nunca imaginei que seria assim. Silvers Heilig, sentado no balcão, olhou para o jornal com um sorriso melancólico nos lábios. 3 anos. Parece que o garoto mudou muito. Se fossemos lutar de novo agora, eu poderia ter que levá-lo mais a sério. Quão sério isso, Heilig? Shaq perguntou, dando uma tragada no cigarro, com curiosidade brilhando em seus olhos. 7 décimos. 8 décimos? Heilig refletiu com uma risada antes de tomar um gole de sua bebida. Shaq exalou um anel perfeito de fumaça, passando por cima dos cadáveres das velhas lendas para começar uma nova era própria. Nada mal mesmo. A verdadeira questão é se ele escolherá aceitar as correntes ou se libertar delas. Heilig pousou o copo, seu olhar distante, porém penetrante. Shaq, o que você acha que ele fará? Shaq balançou a cabeça. Difícil dizer. Bem, descobriremos em breve, Heilig disse com um sorriso malicioso. Os mares estão prestes a ficar interessantes.
Antes mesmo que as gaivotas entregassem os jornais ao redor do mundo, Marineford, a sede dos fuzileiros navais, convocou uma reunião de alto nível em seu grande salão de conferências. O almirante da frota Sengoku sentou-se na cabeceira da mesa. Suas palavras de abertura imediatamente capturaram a atenção de todos. O pirata voador, Shiki, o leão dourado, está morto. Shiki, ele desapareceu há mais de 20 anos, não é? Suru perguntou, sua surpresa evidente. O que aconteceu? Garp se inclinou para frente, a curiosidade iluminando seus olhos. Quem o matou? Foi um dos 4 imperadores? Ou talvez um membro dos 7 Shichibukais? A expressão séria de Sengoku se aprofundou quando ele começou a falar. Aokiji não conseguiu deixar de perguntar, sua voz cheia de descrença. Mesmo que o Shiki, o leão dourado, não estivesse mais em seu auge, seu status como espadachim lendário, sua maestria em todos os 3 tipos de Haki e o poder esmagador da fruta flutuante o tornaram uma força formidável nos mares. Um tigre sem seus dentes continua sendo um tigre. Sob os olhares atentos de todos os presentes, Sengoku, sentado no assento central, pronunciou um nome com gravidade deliberada. O nome dessa pessoa é Won. A sala de reunião inteira ficou em silêncio. Garp congelou no meio do pensamento. As pupilas de Aokiji se contraíram. O rosto de Tsuru mostrou surpresa. Akainu, com sua expressão severa escondida sob o boné, estreitou seus olhos penetrantes levemente. Aquele pirralho, o estagiário. É isso mesmo. É o mesmo ex-recruta da marinha que deixou Marineford há 3 anos, Sengoku confirmou com um aceno de cabeça, seu tom sério. Quando Sengoku recebeu este relatório pela primeira vez, ele não ficou menos atordoado. O garoto que havia crescido bem debaixo de seus narizes, treinando em Marineford, havia partido há 3 anos, e em tão pouco tempo, ele havia se tornado forte o suficiente para derrotar uma das lendas mais notórias do oceano. Sengoku, você tem certeza disso? Mesmo que Shiki não estivesse mais no auge, sua força era inegável. Aquele pirralho do Ron é forte sim, mas... A voz de Garp sumiu, ainda incapaz de conciliar a informação. Essa inteligência é absolutamente precisa. Sengoku fixou seu olhar em Garp. Muitas testemunhas viram a batalha entre os dois na ilha flutuante. Eles lutaram por 7 dias e a ilha eventualmente desabou. O corpo de Shiki foi encontrado, e a notícia já se espalhou pelo Mar do Norte. Até o fim de hoje, ela terá alcançado todos os cantos do mundo. Então você está me dizendo que aquele garoto realmente matou Shiki, o leão dourado? O vice-almirante Tsuru murmurou, atordoado. Mas ele tem apenas 17 anos este ano. Os olhos de Aokiji piscaram, contemplando profundamente. Ele mais do que ninguém entendia o potencial de Ron. Fazia quase 2 anos desde o último encontro deles, e se as habilidades de Ron tivessem progredido para um nível ainda maior, junto com seu estilo de combate imprevisível, não era totalmente impossível para ele derrotar um Shiki envelhecido em uma batalha extenuante. Aquele pirralho, sempre se demorando no limiar da justiça, hein? A voz fria e áspera de Akainu cortou o ar. Não estou interessado na história dele. Só quero saber, por que estamos aqui? Isso é um resumo, ou há algo mais em que precisamos agir? A sala se voltou para Sengoku, aguardando sua resposta. Esta reunião não é apenas para informá-lo sobre esta notícia chocante. O olhar afiado de Sengoku varreu a sala. Há de fato um assunto que requer discussão, um que também envolve Ron. Ele ajustou os óculos, suas lentes brilhando ameaçadoramente sob a luz, enquanto ele continuava em um tom sério. A inteligência do governo mundial confirma que o demônio de Chara, Nico Robin, está atualmente no Mar do Norte, a bordo do navio de Ron. A atmosfera da sala ficou gelada. Tanto Garp quanto Aokiji ficaram visivelmente tensos. O governo mundial decretou que Ron, pelo crime de abrigar um criminoso procurado, agora é um fugitivo. Sua recompensa foi fixada em 430 milhões de belis. A ordem é explícita, Ron e Nico Robin devem ser capturados e executados. A severidade do anúncio ecoou na sala. Garp cerrou os dentes, seu punho tremendo. Aokiji permaneceu em silêncio, seu rosto ilegível. Tsuru franziu as sobrancelhas, sua mente claramente trabalhando, analisando as implicações. Quanto a Akainu, seu olhar frio não traiu nem um pingo de hesitação. Um homem que está à beira da justiça, mas não tem determinação para a justiça absoluta. Não é surpresa que ele tenha acabado trilhando o caminho do pecado. Aquele pirralho sempre foi um desperdício de recursos da marinha. Apontar dedos neste momento não tem sentido. A voz de Sengoku ficou mais pesada. Seu olhar penetrante mudou para Garp. Garp, você é diretamente responsável por esta situação. Você e Sakazuki, Akainu, assumirão o comando de 6 navios de guerra e seguirão para o Mar do Norte. Suas ordens são para prender Ron e Nico Robin sem falta. Esta é uma ordem direta do governo mundial. Fracasso não é uma opção. Os punhos cerrados de Garp tremeram violentamente, as veias em sua testa saltaram enquanto ele engolia sua resposta. No dia seguinte, enquanto o mundo cambaleava com a notícia chocante da morte do leão de ouro Shiki, outra onda de bombas caiu dos céus, trazidas por um enxame de Newsco. Desta vez, os holofotes estavam firmemente voltados para Ron, com uma fotografia excepcionalmente nítida estampada nas primeiras páginas. A imagem capturou um jovem alto e magro vestido de preto, empunhando uma lâmina preta, seus olhos penetrantes olhando para frente com uma intensidade inflexível. O cenário parecia estar no meio de um combate na ilha flutuante agora destruída. Ao lado da foto, havia um artigo que se aprofundava na vida de Ron, narrando sua jornada de um recruta especial de 11 anos em Marineford, até deixar os fuzileiros navais aos 14 anos. O artigo narrava suas viagens misteriosas pelos mares, primeiro no Mar do Leste, onde os rumores de um navio milagroso começaram, seguido por suas aventuras no Sul, Oeste e Mar do Norte.
Cada relato de suas façanhas era detalhado e, sem surpresa, exagerado para efeito dramático. No entanto, o que realmente causou impacto no mundo foram as palavras ousadas e vermelho sangue na conclusão do artigo e as duas recompensas que as acompanhavam. O viajante, Ron, por abrigar o demônio de Shara Nico Robin, agora é declarado um criminoso. Sua recompensa, 430 milhões de belis. Nico Robin, o demônio de Shara, teve sua recompensa aumentada de 79 milhões de belis para 99 milhões de belis. Os mares irromperam com discussões fervorosas e especulações desenfreadas. A declaração final, escrita em negrito, repercutiu profundamente no mundo todo. Parado nas bordas dos 4 mares, pisando no cal cinzento da liberdade, o capitão do navio do desconhecido, o viajante Ron. Recompensa, 430 milhões de belis.